Bem-vindos a mais um episódio das sagas das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, sou Anderson Dick, sou fundador da Feltec, mas hoje eu estou aqui no lugar mais quente do planeta Terra, eu acho, 37 graus nesse momento, para mostrar para vocês os updates e o progresso da Saveiro RS2. Esse projeto é insano, é um dos projetos e talvez o projeto um dos mais legais que eu tenho, não vou dizer que é o mais legal porque a briga é feia, porque vai dar briga se eu falar isso, né? Mas eu acho que esse carro aqui está ficando inacreditável. Eu estou muito contente com o progresso e hoje nós vamos mostrar algumas coisas que vocês vão se surpreender aí. Nós vamos fazer umas coisas meio fora da caixa, umas ideias diferentes aí. Não podia ser uma Saveiro comum, tinha que ser a Saveiro, e para ela receber o título de RS2 ela precisava ter no mínimo coisas muito diferentes, e para ela ter o título aí de todo esse time que está trabalhando junto com ela, ela tem que ser no mínimo muito especial. Então a gente preparou aí muitas novidades para ela, vocês vão acompanhar hoje aqui no detalhe e vamos mostrar. Quero ver muita opinião de vocês, assim, ó, quero ver se vocês estão curtindo. Eu sei que muita gente está curtindo esse carro, mas talvez algumas coisas que a gente vai falar hoje vão ser meio polêmicas, então quero ver a opinião de vocês. Então bota na TV aí, ó, prepara o chimarrão, chama a família, pão de queijo, uma cuca aí, porque hoje o episódio vai estar tri. Deixa eu chamar alguns dos responsáveis, só que os caras estão tudo na salinha do ar-condicionado aqui no médio, ó. E aí para vir pro forno aqui. Vamos trabalhar, não? Vamos. Vai vir. Vamos trabalhar, vamos por partes então. Vem cá, o Cris aí, o Marcos, o Felipe aí, para fazer um carro desse naipe não podia fazer nada menos que o máximo, né? Não, é isso? É. A partir do máximo. Nada menos que o máximo. Isso aí, então não tem que exagerar. Felipe, como é que tá o senhor? Calor. Gerente de projeto aí. Faz tudo, Severino. Severino. Pintor, lavador de peça, comprador de peça. Buscador de peça. Mas é importante. E o cara nem gosta de uma encrenca, né? Tem importância no projeto. Seu Cris e Marcos, os caras aí, Brazilian Tuners aí, ó. Os caras estão mostrando o Brasil pro mundo aí, acertando carro, suspensão, chassi. E o nome quem deu? Fui eu, orgulhosamente. O padrinho. Eu sou o padrinho aqui, como é que é, o membro, faço parte do conselho de membros. Aí, do conselho de, mas é legal, o Cris aí teve um acidente aí, mano. Esses dias estava andando de muleta aí, né? De muleta. Mas feliz que tu tá melhorando aí. Tô melhorando, mais uns dias, mas daqui a pouco estamos prontos de novo. Tá, quando é que tu vai para os Estados Unidos de novo? Cara, eu não vou... O Marcos vai agora... Sim, daqui uns dias eu só vai. Mais pro meio do ano. Tá bom. Esperar curar melhor a perna pra poder correr lá. Tá bom. Cara, mas vamos fazer o seguinte, ó. Tá quente aqui, né? Eu dizendo, 37 graus, aqui deve estar uns 45 aqui dentro. Vamos mostrar pro pessoal o que a gente fez. A gente botou a capa aqui na frente, porque aqui tem muita novidade que... Suspense. Nem eu tô preparado para tudo que tá acontecendo ali na frente. Tá muito... Tem surpresa até pra ti, né? Estão me querendo me enrolar aí. Mas esse é outro assunto. Vamos começar pela traseira. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos levantar o carro aqui assim, Vamos ó. levantar. E mostrar, ó. Tem imagens. Porque a gente tem imagens para vocês verem ele de lado, né? Sim. O Felipe foi lá, não sei se vocês estavam juntos ou não? Não, Eu fui sozinho lá, daí eu fiz a filmagem no Manara, mostrando ela por baixo e toda a etapa, né? O agregado. Tu explicou lá ou só fez filmagem? Não, eu expliquei tudo. Então vamos botar essa imagem aí para vocês verem, porque temos o nosso ator aí também mostrando isso aí, ó. Então, fazendo um recorte aqui para entrar dentro do próximo episódio, a gente vem filmando algumas etapas da construção para não ficar muito espaçado, né, entre os episódios e poder mostrar os detalhes para vocês. A gente está com a Saveiro aqui na rotisserie, né, no espeto, para poder mostrar a estrutura que foi feita, né? Então, tem muito trabalho embaixo do carro, só que quem olhar ela desvirada depois, a ideia é que seja uma Saveiro que passe quase que despercebida. O que vai chamar a atenção vai ser a altura, as rodas, os freios, que vão ficar bastante em destaque. Mas o pessoal que não conhece o projeto não sabe a engenharia que acaba tendo no desenvolvimento. Então, Manara construiu toda uma estrutura tubular por baixo dela, que ela une as longarinas dianteiras até a estrutura do diferencial traseiro, né? Então, o carro ele tem uma viga por baixo. Então, a gente tem 2 ferros aqui na parte inferior e aqui até o túnel a gente tem mais 2 ferros por cima, né? Então a gente tem uma viga da frente até a traseira do carro e toda a estrutura, suspensão, tudo preso, apoiado nessa viga. Porque o monobloco ele é muito frágil, né? Então se eu tivesse o diferencial preso só na caçamba, por exemplo, torceria todo o carro, quebraria o carro, não daria certo.
Então é necessário fazer essa estrutura, ela é toda soldada, né? Ela foi feita para ser parte dela desmontável, para manutenção, tudo, mas ela é presa no carro, né? Na longarina aqui, tem o apoio para as balanças traseiras, o diferencial traseiro vai aqui, né? E aqui, no lugar da suspensão, a gente vai usar um amortecedor igual o da dianteira que foi retrabalhado. Então também a gente vai ter o cubo de roda atrás, pinça atrás, um semi-eixo atrás. Até foi necessário fazer um recorte aqui na longarina para o semi-eixo poder subir mais, senão ele bateria aqui, a gente não conseguiria baixar ela, deixar na altura que a gente pretende. Então a ideia é ter um carro também, não é tão baixo em função da funcionalidade, mas não pode ser um carro alto também, né? Então precisa muita adaptação para fazer funcionar. Às vezes as pessoas veem, né, nos vídeos, projetos, muito espaçado entre os episódios, não imagina o trabalho que tem para ele ser de fato funcional. Então aqui o Manara está quebrando a cabeça há dias e dias e dias para a gente chegar nessa estrutura aqui que vai funcionar, vai ter performance, mas ao mesmo tempo vai permitir o carro ser discreto, né? Conta pra gente o que foi de maior desafio até aqui, alguma coisa que teve que desenvolver do zero em função do projeto? Um dos maiores desafios é o tipo de carro, né? Que tipo o Anderson pediu, né? Um carro assim um pouco mais discreto. E para tu produzir um carro assim se torna bem mais difícil, né? Porque tipo o banco vai ser o original dela, né? Então os bancos são maiores, né? Para criar toda essa parte de estrutural dela, principalmente túnel, se torna mais difícil, né? Muito mais difícil. Para achar espaço físico, na verdade, né? Então, esse foi um dos maiores dificuldade para desenvolver ela, né? Principalmente o túnel, né? A parte do túnel entre os bancos é muito apertado, né? Então foi difícil. E mantendo, como tu mesmo mencionou no início do vídeo, né? Ela na posição dela de passeio, vamos dizer assim, quem olhar vai ver que é um carro, quase não vai perceber que foi um carro mexido, mas foi bastante mexido, principalmente na parte de baixo, né? E é um carro todo estruturado, né? Por baixo ela está toda estruturada, né? Bem reforçada, para receber o motor 5 cilindros, as peças de áudio, como vai ser instalada nela, né? E pela cavalaria que vai ser disponibilizada nela, tem que ter esse estrutural todo, né? Até no vídeo anterior a gente mostrou ela virada, o câmbio, o bloco no lugar, e vocês puderam ver até, eu pedi pro Anderson botar o card aqui do vídeo anterior, mas o câmbio original ele é muito largo e muito comprido. Então essa seção aqui ela teve que ser muito aumentada em relação ao túnel original, né? Então tanto a largura aqui quanto a profundidade para dentro do carro. Então o Manara fez isso aqui de chapa, né? Depois a gente mostra do outro lado, mas a gente consegue acomodar o câmbio aqui. Tem a barra que é bem tradicional de fazer em carros de forma geral, mas a barra também vai apoiar o câmbio para dar maior estabilidade em todo o conjunto. E essa parte superior do túnel, ela vai ser removível, né? Então ela tem ali um sistema de fixação que vai permitir acessar o trambulador para regular a alavanca e tudo. A alavanca também vai ser um desafio, porque o acionamento, a gente vai ter que mudar a forma do acionamento do câmbio para caber, porque originalmente ele é grande o acionamento. Então vai ser uma engenharia aí para o próximo capítulo da saga. Mas a ideia aqui é que motor no lugar, câmbio no lugar, o cardan, diferencial, fique tudo perfeitamente acomodado. Aqui dá para ver, ó, filmando do outro lado, a gente teve que fazer um rebaixo no agregado, então ele foi cortado e reforçado para poder acomodar o cárter, que é mais alto. Acomodar o cárter, fazer o alinhamento com o terceiro membro, atrás todo o alinhamento do carro também. O agregado ele tem um buraco, assim, não é bem no meio, então foi recortado, foi tirado aqui mais ou menos uns 2 dedos dele de altura, né? Também para poder baixar o motor, alinhar, fazer todas essas coisas. Aqui no túnel dá para ver bem a estrutura. A gente tem um reforço do túnel que é bem tradicional de fazer em Gol, né? Gol, Saveiro, que é essa barra de cima. Só que essa mesma barra, ela apoia esses 2 ferros aqui
que vão até a traseira do carro, estruturando ali, vai até o túnel e também apoiam essas duas barras aqui, ó. Consigo acessar elas aqui. Essas dois ferros, eles estão soldados na longarina e eles vão até atrás. Lá, ó, o mesmo ferro. Então é muito similar à estrutura de um Chevette TTB, por exemplo, por baixo. Um carro com um chassi tradicional, né? Então, ele torna semelhante, né? Se torna semelhante a parte de baixo do carro. Claro, a suspensão no Chevette é bem diferente, mas eu digo, lógico, ter uma estrutura central que vai possibilitar a gente ter ali segurança depois, até no uso do carro, né? Que o carro, esse tipo de coisa é que vai evitar a chance do carro se atravessar, ser um carro ruim de andar, né? Inseguro. Claro, tem todo o acerto da suspensão, mas o carro que é alinhado, ele já facilita muito o serviço. Com certeza. Né? Vamos mostrar um pouquinho da suspensão aqui, que é uma obra de arte. Aqui a gente tem a canela, né, que é usada a base é uma canela de Gol, os caras de um Gol bola, né? E aí foi feita as roscas aqui pelo Cris, Manara soldou, e aqui está o diferencial dela na parte de baixo. A gente pegar uma canela de Gol, né, ela vai ter só um pivô no centro aqui, que é o que permite a roda dianteira girar para um lado e para o outro. O Manara construiu essa estrutura aqui triangular, onde aqui vai pegar na balança. Então a balança ela é bem larga para dar mais estabilidade, né? Então quanto maior a base, mais estável, né? Qualquer coisa. E aqui a gente tem também um suporte para pinça, que vai usar disco e pinça bem grande. Então tem que ter um suporte também, né, bem robusto para até numa freada não ser uma segurar, coisa, né? uma coisa frágil, pequena, pode até arrancar fora dependendo da situação. E a balança aqui ficou muito bacana, que ela é regulável. Então esse lado aqui, ao contrário. Então, vamos montar ela assim. Ela vai ficar assim, ó. Isso. Então a gente tem um lado fixo no carro e outro lado com regulagem aqui. Esse é um distorcedor, né? Para você que vai permitir fazer as regulagens. Abrir ela ou fechar ela em relação ao carro. Né? Então, vamos apontá-la ali no carro para poder dar uma noção melhor de como vai funcionar. A balança vai estar aqui, ela tem opções de regulagem de altura, também conforme o uso ou a roda que vai estar usando, a gente baixa ou aumenta. E aí depois ela vai montada lá no camber plate lá em cima. Esse é o propósito da coisa. Então, não tá por aí a balança dianteira original? A gente mostrar como Tá. é. Até um paralelo bacana é que esses 3 prisioneiros aqui, eles suportam o eixo traseiro original. Então, se a gente parar para ver, ó, a gente tem 3 parafusos de fixação aqui, 3 embaixo, que suportam o eixo que faz um U aqui assim, né? Então, se a gente vê como que é o original e tudo que tem que ser feito, né, para que isso funcione conforme o projeto, a gente começa a ter uma noção do tamanho da obra, né? Então, na dianteira, a gente vai usar uma balança do POC, né, que já apareceu no outro vídeo, mas olha como é que é diferente a dianteira da traseira. A dianteira, ela é feita baseada nas medidas da balança original. Só que se a gente colocar aqui, ó, olha a diferença que tem de proporção. A gente vai ter uma balança muito maior, com mais ajuste na traseira, porque o que vai fazer esse carro andar reto, na verdade, é a parte traseira, né? Se a gente tiver a traseira funcional, o resto é mais fácil. Então a gente tem experiência aí com Gol, tração dianteira há anos, então é fácil a gente acertar. Agora a traseira da Saveiro aqui está sendo uma incógnita. Então a gente tem que ter regulagem para poder ir testando ela, né? Anda, testa, ajusta, até achar o setup ideal. Às vezes não dá nem vontade de montar, né? Daria para deixar ela virada assim, que é uma obra de arte, né? Na sala de casa? Deixar na sala, botar na parede lá. Né? Pode deixar cair. Quando ela estiver nessa posição, o que pode aparecer um pouquinho vai ser o ferro do Santo Antônio aqui, mas já foi feito bem próximo da coluna, né, justamente para ser o mais discreto possível. E aqui na coluna A também, que ele está bem próximo. Então quem vê a Saveiro de frente talvez enxergue, mas quem olhar de lado, né, praticamente vai passar despercebido o Santo Antônio.
Se vocês puderem ver também aqui na lateral, ó, a gente não enxerga absolutamente nada daquela estrutura por baixo. Então não ficou nenhum ferro mais baixo do que ela aqui aparecendo, né? Então quem vê ela com as rodas montadas não vai imaginar o que tem por baixo, a não ser vocês que já estão acompanhando os vídeos da montagem, né? Mas quando a gente estiver ali parado na sinaleira, vai no posto de gasolina, alguma coisa assim, o pessoal não vai saber a arma que tem embaixo do carro. E aqui, mostrando um pouquinho da estrutura dentro, ela já está praticamente finalizada. No episódio anterior estava só apontado alguns ferros, mas aqui a gente tem, né, o ferro de reforço na porta, que ele vai apoiar um ferro que vem para a traseira. Então, aqui dá para ver bem no cantinho a gente tem um ferro estrutural, que ele vem para a traseira e liga aqui no apoio do amortecedor, aqui na caixa de roda. A gente tem um ferro, aqui foi feita uma chapa de reforço descentralizada, então esse furo ele era no meio e a Manara correu ele mais para dentro para poder botar o amortecedor mais para dentro também, a gente poder acomodar a roda, então tinha espaço para isso. Para a roda ficar dentro da caixa de roda. Senão a gente teria que alargar o paralama ou usar um alargador que não era proposta. Então a gente, também a escolha da roda, a escolha do pneu, já foi pensando no espaço disponível que a gente tinha. Um ferro para unir as torres também, como isso aqui vai fazer muita força, se a gente não tem esse ferro, os amortecedores podem fazer assim. Então, uso o ferro para que eles não trabalhem muito menos, né, do que deveria. E aqui a cereja do bolo do projeto, ao meu ver, acaba sendo o túnel. Então, tudo aquilo que eu tinha mostrado por baixo agora está aqui dentro. Ó. A gente tem aqueles ferros que vêm por cima, que vão até a traseira, e mais o ferro que está aqui embaixo. Ó. Ele está ponteado no assoalho, né? Na verdade, o assoalho está ponteado nele. Isso. Esses ferros vão até lá atrás, que eu tinha mostrado. E a gente teve que fazer todo esse túnel novo. Ó. Aqui, essas chapas são todas novas, né? O Manara, muito bem feito, né? Ele adaptou o trilho original do banco nessa estrutura nova, porque a gente vai usar os bancos Recaro original de Gol, o Gol quadrado, né? O Voyage Sport, Saveiro Sunset, aliás. Então, vai ser o banco Recaro original, que é um banco que é largo, né? Se a gente fosse usar um banco de corrida, seria muito mais fácil de adaptar, faz aqui no assoalho e fechou. Mas, como a gente teve que pensar em todas essas situações, foi um trabalho grande, aí, principalmente do Manara, de achar soluções criativas para fazer isso aí tudo acomodar, né? A gente tem a expressão aqui no Sul que é colocar o Rio Grande dentro de Porto Alegre, mais ou menos é o que aconteceu na Saveiro. E aqui, pra vocês terem uma ideia, o tamanho do túnel original. Ó, tem quase 2 palmos, 1,5 palmo de altura. E essa parte de cima é a parte removível que eu tinha falado anteriormente. Ó. Então ele tem uns rebites com rosca. É interessante fazer por causa de algum tipo de manutenção, né? Possivelmente, né, o eixinho que vai para fazer do triangulador, né? Ele vai passar em cima do câmbio, né? E aí, se isso aqui não for móvel, tu não consegue acesso ali. Daí, não consegue ajustar. Então, eu já fiz móvel já justamente por causa disso, né? Para fácil adaptação e manutenção também. Com certeza. Uma estrutura também aqui mais forte para apoiar a alavanca. Então, a alavanca ela tem que ficar bem rígida. Então, é bem comum a gente ver carro de arrancada que os caras têm problema de engatar marcha, tudo. Né? E é porque o túnel trabalha. O túnel trabalha. Então, a alavanca bem rígida, suporte do câmbio bem rígido, suporte do motor bem rígido, né? Então, é um trabalho grande. Até no vídeo anterior a gente tinha já mostrado um pouco dos bancos, mas relembrando, o Anderson contou lá no primeiro episódio que quando ele tinha lá 18, 19, 20 anos, ele tinha ficado sem carro por um período e um amigo emprestou uma Saveiro para ele, né? Que ele ia para a faculdade. E esses bancos são os bancos daquela mesma Saveiro, né? Então, as voltas que o mundo dá, ele reencontrou o amigo, o cara ainda tinha Saveiro, essa Saveiro virou uma Saveiro de pista e sobrou o interior dela. Então, daqui umas semanas, uns meses, aí o Anderson vai andar na Saveiro no mesmo banco que ele andou lá 20 e tantos anos atrás, né? Então, também isso foi uma coisa que mudou ao longo do projeto. Quando a gente começou a conversar sobre a construção da Saveiro, a ideia era trazer uns bancos Recaro de fora, né? Então um banco 0 km, assim, um modelo diferente. Mas aí surgiu essa gancho emocional lá da história de 20 anos atrás, surgiu a possibilidade de comprar os bancos que eram da Saveiro mesmo, só que isso aí mudou o projeto. Como o banco Recaro
o nacional, né, digamos assim, ele é muito largo, precisou toda essa adaptação. E aí aqui a Manara conseguiu adaptar ele, o trilho, tudo, para que ele fique na posição original, fica bem justinho. Ele monta nas posições originais, nos trilhos, funciona tudo certinho, inclusive aqui a regulagem aqui pelo lado de cá, passeia normal e consegue fazer a regulagem. Então, né? Essas coisas que são bem complicadas de fazer por causa da disponibilidade de espaço físico do banco. Daí, exatamente, né? Então o banco ele vai para frente, vai para trás, original, rebate, tudo como original. Os dois lados. Né? Só que aqui ó, a gente ficou bem pertinho do Santo Antônio, mas não toca no Santo Antônio, muito perto do túnel, mas não toca no túnel, né? Então ficou bem funcional. E esse ferro aqui, né, geralmente um carro de corrida, ele vai ter esse ferro aqui reto. Como a ideia era fazer o carro de rua, né, o Manara fez ele aqui com um ângulo e um reforço até para facilitar a entrada e saída. Então, mesmo tendo ferro na porta, a gente entra e desce da Saveiro aqui sem nenhuma dificuldade, né? Então vai ficar na posição original. Banco na posição original, do alinhamento original, o volante na posição original, que é um pouquinho tortinho de Gol, e o sol que vai mudar o pedal do acelerador, que ele vai ser eletrônico. Então também nos dá ali a possibilidade de acertar a posição dele de forma que fique mais ergonômico de dirigir, né? Fora isso, a Saveiro é praticamente original, olhando ela, né? Então, fazer um carro que tenha essas características é muito, muito, muito mais difícil do que fazer um carro de corrida. O carro de corrida a gente não tem uma preocupação com algumas funcionalidades. O carro de corrida tem que ser rápido, né? Preferencialmente bonito, mas com certeza. O ponto-chave é ser rápido. E aqui a gente tem que ser um carro funcional. Então, tem que sentar o Manara, sentar o Anderson, qualquer um que sentar, ajustar o banco, acerta os espelhos e sai andando com o carro, né? Exatamente. Como se fosse um carro de rua, né? Um carro de rua. Como se fosse, não, é um carro de rua. Do dia de hoje é isso. Agora a gente segue com o episódio normal, né? E vamos seguir registrando a montagem da Saveiro. Aqui quero agradecer o Anderson, a todos que fazem parte deste projeto, que foi muito legal, né? E da minha parte aqui está toda pronta, né? Finalizada. Claro que vai ter alguns ajustezinhos, mas são coisas bem poucas daí, mas está tudo finalizado, vamos dizer assim, né? E só tenho a agradecer. A gente então já está com o câmbio pronto, o motor já está nos finalmente, lá o frango deve finalizar nos próximos dias. Então, próxima etapa a Saveiro vai para outro local e aí a gente começa a fazer uma montagem dela pré-pintura. Né? Então a gente vai botar o câmbio dela mesmo, o motor dela mesmo, fazer elétrica, fazer tanque de combustível, fazer ela funcionar e andar na rua. Ela andando, funcionando, com certeza vai ter que ter algum ajuste ou outro, é normal da construção, mas aí sim, quando ela estiver pronta, funcional, aí a gente desmonta toda ela de novo, vai para o DN e o DN vai fazer a mágica lá de deixá-la 0 km. Perfeito, eu acho que é isso aí. Sem mais, vamos dizer assim. Então, seguimos no vídeo. Viram aí então? Eu não vi direito, então eu não vi ainda. Então me conta resumidamente. Foi feito como se fosse uma viga no meio da Saveiro. Uhum. Então aqui pegar um quadrado, um Gol de forma geral, não só o quadrado, a parte mais forte acaba sendo a frente. Tem a longarina aqui, apoia o agregado e o resto é tudo meio solto. Exatamente. Então a partir do agregado foi feito 2 travessas, na verdade 4 travessas, né, que vão até o final do carro. Então, que vão servir de túnel, um túnel novo, e esses mesmos 4 ferros vão até a traseira e seguram um diferencial lá atrás. E também são estrutura para as balanças, né? É como se tivesse um chassi. Cara, exatamente. Ninja o negócio, né? Foi feito um subchassi, né? Por baixo. Exato. Tudo tem um túnel como se fosse, vamos dizer assim, aqueles duplo frame, assim, alguma coisa de tipo de chassis mesmo, né? Para estruturar o meio do carro, né? Para tirar o mais possível das deformações que pode vir a ter, porque ele não foi... É um carro que, como a gente já falou, não foi feito para ser um 4x4. Sim, e esses carros eles são muitos, torcem muito, né? Claro, eles são muito desestruturados, né? E aí hoje o Santo Antônio, que foi construído, está servindo para amarrar a suspensão dianteira com traseira. Exatamente. Ou seja, unir as trações, né? Isso aí. Isso aí. E tanto que também aqui em cima foi feito alguns reforços, né? Para ancorar as torres, né? Dos amortecedores que originalmente não recebem tração aqui atrás. Exato. E que agora vão receber tração, então teve que ser feito um reforço aqui em cima. Cara, também.
o trabalho do Manara, de você, assim, do projeto, tudo é tirar o chapéu, né, cara? Vou dizer assim, impressionante. E uma coisa legal também, dá para mostrar ali o camber plate do Poke, que a gente adaptou um camber plate que se usa na dianteira do carro, na traseira, para deslocar a suspensão mais para dentro, Mais pra pra gente poder dentro, botar o pneu pra da cabeça medida roda que a com gente o pneu. queria, né, sem mexer no paralama. Sim. E a roda aqui, a gente conseguiu essa roda réplica de Porsche, né, mas obviamente é réplica da RS2, né. Depois a gente vai ver até essa questão de espaçador ou o paralama aqui, né? Porque depois que a gente projetou isso aqui, o pessoal veio com as ideias de fazer uns wide body, né? Porque aí a ideia de botar os paralamas lá do Robert Design e trocando a ideia ficou legal. Então talvez a gente até avalie depois de botar um paralama e botar um pneu as torres pro maior. tamanho. Não sei se... A gente acaba tendo... tem porque um porque não foi feito semi-eixos ainda. Então a gente tem um ajuste aqui em cima e tem um ajuste embaixo ainda que dá para trazer uns 40 milímetros para fora, daqui a pouco talvez usar um espaçador e tal. Pneuzinho maior. Entendeu? E o tanque de combustível vai ficar ali? O tanque vai ficar, só que originalmente ele fica nessa seção aqui, ó. Tá. E a gente vai ter que botar ele depois do Ah, diferencial. sim. Vai Sim, dar. porque hoje tem a tração até aí, em né? função de distribuição de peso, Sim, né? para Que a trás o coisa- diferencial vai ficar bom, né? Claro, porque hoje o que vai ser, o que é importante num 4x4, né? Que a gente acaba trabalhando bastante, tu vê também muito carro hoje no Brasil, e a gente já viu que distribuição de peso é um dos pontos Tem que, chaves, arrancar assim. tem que arrancar com o tanque cheio, então. Vamos ver. Cara, mas olhando agora assim, o carro, de novo, né, limpinho, como é zero, né, a lata do carro, assim, né, e deu pra ver por baixo, assim. Por baixo o carro Ele já é muito mostrou novo. no primeiro dia que a gente viu lá na apresentação né? do carro, né? Como a estrutura é muito boa, né? Muito boa. Aqui a gente tá com os freios já, né, são os freios aí, pelo menos é o disco, né. O disco já Os tá. Discos. As pinças eu não apontei, mas tá tudo guardado lá. Feito em Santa Catarina, da Demo, o pessoal lá, gente boa pra caramba também. Acho que vai ficar A tri. suspensão traseira ficou com muito ajuste, ficou muito legal. Se é bom ou se é ruim? Pra mim é muito bom, mas né? é muito pra bom, quem, né? Pra nós é muito bom. É que nem meu Supra lá, enfiamos um monte de barra, tudo com ajuste, quando botamos aquilo, caiu os cabelos tudo, porque como é que vai arrumar tudo aquilo? Tivemos que importar o homem para lá acertar a suspensão do Supra. Porque realmente, assim, às vezes o recurso demais é ruim pra se tu não tem como É como largar eu com a FT700 na mão, entendeu? Melhor uma race própria aqui. É melhor uma reciprocal pra mim, entendeu? E na suspensão é o contrário, né? Bota uma suspensão com tudo regulagem, tu te vira, né? Quanto mais regulagem Quanto tiver, mais melhor. regulagem, mais o cara... Mais recurso, né? E aqui já foi projetado para ter muito recurso, ganhar muita tração traseira também. Sim. Então, E aí cara, ficou muito bonita a suspensão, realmente de e baixo, olhando assim. a estrutura, né, que o Manara fez, o cara olhando de fora nem nota que tem em Santo Antônio. Não, nem Montado, nota né? que tem Santo Antônio. É uma coisa... Não, Tem eu pra mim, tem reforço aqui particularmente da assim, coluna. claro que a suspensão traseira do carro é o charme, o subchassi é o charme, Sim. mas esse túnel aí, cara, Olha aqui, ó. Olha o túnel, como é que ficou. Eu vou dizer que quase tem que deixar ele exposto, né? Fazer sem carpete ela, deixar Lixadinho. E aqui, esse acabamento meio verde aqui é um Ash Prime, né? Pra poder não enferrujar, né? E preparar. E aqui, olha só o Santo Antônio aqui, ó. Pra quem de repente não conhece bem, o Santo Antônio, ele vem por várias razões, né? Uma por segurança, né? Para estruturar no caso de um acidente, um capotamento, alguma coisa assim. E também muito para estruturar o chassi do início para frente, né? E aí tem essa barra lateral, tem essa estrutura aqui. Tem uma coisa que foi feita, em vez de eu insistir lá de não botar o Santo Antônio vindo pelo vidro aqui, porque quando bota pelo vidro aqui tem que fazer um corte, botar um acrílico, e ele viria aqui. Então teve que fazer uma forma bem estrutural para ele vir mais de baixo, né? Obviamente ele tem menos reforço mecânico. Acabou tendo que fazer a estrutura por baixo também, né? Sim. Para reforçar, já que não tem a estrutura por cima aqui. Isso. Então talvez as duas compensem. Sim, sim, Então, não, a de baixo com certeza compensa a de cima. isso. Talvez no vídeo não dê pra ver, mas esses ferros aqui da traseira, eles são conectados, tá furado aqui, o ferro passa pra dentro, ele é soldado, né, na estrutura, assim como que vai pra Mostra frente. por né? aqui, ó. Então, como se fosse um chassi inteiro. Olha lá no dedo dele, ó. Ali, ó. Então ele entra ali e vai pra fora, lá pra trás. Então o único corte que tem no chassi, digamos assim, na parede contra... Como é que chama essa parede pra caçamba aqui? É isso aí, né? Isso. E a mesma coisa pra frente, ó. Sim, aqui ele também vai, ó. Então lá, acho que vai ter que levantar. Aqui, Tudo assim, que é necessário
Tudo que é necessário para fazer uma amarração, como o Marcos falou, entre a suspensão traseira e a dianteira foi feito. E o banco aqui entra? Sim. A gente testou lá, fica bem justinho, mas dá. Né? Até isso foi um complicador do projeto, assim, fazer o banco continuar servindo. Isso aqui é legal, aqui ele é removível, essa parte de cima, aqui, ó. porque a regulagem desse câmbio, na verdade a regulagem não, a alavanca, né? O trambulador, né? Por cima, por cima. E aí então a gente fez aqui com acesso para poder justamente adaptar a alavanca, testar, regular o câmbio, né? É porque, também lembrando, a gente tem um câmbio aqui de 6 marchas de Audi, que é um câmbio bem maior, né? Ele é maior do que o de GTI, inclusive, né? Sim. Na largura é a mesma coisa, mas o comprimento é uns 50% a mais. É, sim. Então o câmbio vem até aqui, daqui sai a tração traseira num túnel, né? E aí vai lá pra trás. O pé da carona, aqui o tubo, vai ter que botar depois o painel, tem tudo aí, né? Aqui tem o acabamento. Esse acabamento ele faz todo o contorno aqui na moldura. Sim. Ah, mas ficou muito legal. A estrutura do carro é muito boa. É. A gente vai ter que ver, vamos ver com o Dani lá se ele tem uma ideia de deixar de alguma maneira parcialmente exposto. Provavelmente vai ter que ficar até porque realmente é grande, né? Eu acho que é legal, de repente, fazer ela pintada, invernizada por dentro como é por fora. A gente só faz aí um tapete sob medida, assim, será? Acho que aí é meio racing demais. Manter um pouco de cota, manter um painel. Tipo, eu quero ter uma Saveiro de rua 4x4, tudo que dá, Não, mas tem que que- não seja racing. Não, mas tem que ter ar-condicionado, né? Entendi. Não, tem que ter. Não tem. Não, tem que ter ar-condicionado. Como não? Não, tem que ter ar-condicionado. Ar-condicionado. Mas Pegão de que testa. a gente providencia, agora o ar não vai caber. Um ar elétrico. Cara, com esse calor, ó, 38 agora, não dá mais. Não, o ar não vai caber. Tem que ter o ar. Esse é o Matt. Ó, Ele veio das piscinas de menos 5 para 40, né? calma que a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. O Anderson, na realidade, ele acabou de falar uma coisa que eu não experimentei, mas me deu saudade. Aquela tua piscina de gelo agora. Uma hora dessas, aqui cairia muito bem ela. Cara, eu vou te falar, eu tô com saudade. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos agora... Temos ar-condicionado ali, seu Matt? Tem, bora. Tá bom. Aí. Ó, tranquilo? Beleza. Seu Bruno. Aqui nós vamos agora para outro departamento, agora nós vamos para frente do carro. Ó. Tá com a capa em cima, até porque eles querem fazer um suspense para mim. Mas eu ouvi falar que eles estão com umas ideias meio malucas aí. Agora vamos apresentar outra parte do time aqui, seu Mad, Giovanni, Mais um Assis. churrasco. Aperta a mão aqui, Paulista. cara. Tô querendo- Mais um churrasco. mais um churrasco caindo no golpe. Bruno Covara. Também. O Bruno é o cara dos coletores aí, dos projetos e está sempre envolvido nos 3D. Ah, falando nisso, obrigado pela ML lá, da surpresa da gostou. MLFT 63 lá que eu larguei pro... Até o seguinte, vou botar esse pedaço desse vídeo aqui, porque é um pedaço da ML63MG, porque não tinha como deixar o carro da família assim totalmente original, né? Não dá. Então alguma personalização, alguma coisa tinha que ter, né? Tá ela lá, inclusive, nos trouxe até aqui. Mas assista esse pedaço aí que tem uma coisa legal para quem gosta de lasanha, gourmet, premium plus. Essa é das boas, 2 km por litro ainda. Cheguei no Brasil aqui, ó, tive que vir receber das mãos do Dado, lá na Amazon, a ML63 aqui após alguns upgrades aí dela, né? Deixar feliz, né? Explicar, eu comprei a ML, né, em dezembro, e aí eu quis entregar na mão do Dado aqui da Amazon para eles darem aquele toque no carro, assim, no detalhe, assim, porque era um carro muito bom, mas precisava alguns detalhezinhos, assim, que estavam usados, gastos, ou precisava uma personalização, né? Aqui, por exemplo, que a gente usa mais acetinado, menos brilho. A estrela que estava cheia de picadinho também, nós já fizemos ela preto brilho. Que normalmente a gente até faz adesivado, mas como tinha pico, não adiantava adesivar, que ia ficar ruim. Sim. Né? A gente, a grade agora dá pra ver muito, né? Porque ela era ressecada, né? Preto ressecado, né? Como ela transmite a ideia da esportividade ser um carro mais baixo, esse preto que tinha, isso aqui tudo era preto corrugado, né? Por dentro, né? A gente botou LED em tudo, agora tu tem iluminado, né? A película colocada lá pelo Christian, né? Pelo, da Filmstar. Da Filmstar.
E é da transparência que tu gosta, tá? Com filtro, sim. Eu particularmente gosto assim com uma transparência baixa, assim, não. E mantém a cor da Mercedes, que é esse verde azulado, assim, né? Que é o original dela. Cara, ficou bem. Aqui, o LED aí embaixo, né? Ele já existia? Não, era uma luz amarela, amarelada velha, sabe? Todo. Então agora a gente botou, e botou mais forte, inclusive, até nas portas, aqui, tudo para tu poder entrar com segurança, né? E aqui a traseira. Os detalhes... Não, aqui mudou. Agora que eu vi. MLFT 63. Essa aqui foi boa. Que legal. Pô, é difícil se surpreender quando tu pede tudo, né, cara? Então, assim, tem que ter uma surpresa, mas tem mais uma pra ti aqui ainda. Caramba, olha aí, ó. Vem com a camiseta ainda, o negócio tem que ser, né? Customizado mesmo. Olha aí, que legal. É a primeira MLFT agora. Né? Aquilo ali, pra mim, tava tudo descascado, tudo encardido, né? Como muda, né, a traseira do carro. Não, e aqui tu vê os detalhes assim, aqui, né? Não, tá tudo coisa assim que o carro ele entrava no interior, né? Então ele tinha aquela sujeira de décadas, né? Eu achei só que era muito barulhento, botei os abafadores de volta. Não sei. Como assim? Não. Jamais faria isso. Cara, ficou... Aí, vou dizer assim, é bem aquela ideia, o cara olha assim, esse carro é meio... Tá bonito, né? Mas o que é, né? Cara, o farol é... Agora dá pra viajar. Agora dá. Que capricho, hein? Muito obrigado. Faça bom uso. Valeu. Obrigado. Honra nossa. Finalmente agora eu posso dizer que eu tenho um carro aqui que merece o emblema, não. Da Avas. Aí, ó, boa. Vira aí. E aí, na verdade, a surpresa, eu tentei falar tudo pro Dado que era pra fazer, assim, porque ele sabia que eu não gosto de muita surpresa. Ele arriscou numa lá e escanearam o emblema, fizeram missão lá pra... Desenvolvemos o emblema. AFT, pra ficar MLFT 63. Com o logo, exatamente. Ficou muito legal. O Henrique fez a mão de imprimir pra nós. Top, tudo em casa aí, pessoal. O pessoal gosta de umas encrencas. Mas aí vamos... Por que nós estamos aqui em Guaíba, capital do que mesmo? Capital do papel. Capital do papel. O calor, né? Não, o calor, se subir pra lá é mais tá doido. Não, isso que eu tava em Campo Grande essa semana e Campo Grande tava fresquinho. E é quente lá, tava fresquinho lá com relação aqui. Bom, mas agora chegou a parte, na minha opinião, uma das mais legais, assim, que é começar a botar as coisas no motor, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou puxar aqui a capa, ó, que é aquela cerimoniazinha de... Vou rasgar a capa, né? Olha aí, ó. Vamos revelar o motor. Já tá pintado o carro, ó, Dani, não precisa mais aqui. Nós temos o By Felipe aqui, ó. Não, brincadeira, o Dani vai chegar na hora dele, né? Mas o cofre não precisa mais. A ansiedade do nosso amigo aqui, inclusive diagnosticada, né? Não, mas remédio não. Não, a gente vai montar tudo. Tava tudo enferrujado, o cara descascando. Tinha que dar uma cara de carro. Ele disse, não, vou pintar o cofre. Cara, que pintar o cofre, cara. Porra, isso é tudo pintado igual. O cara pintou o cofre. Não, mas até pra trabalhar, cara. Não, eu sou meio noção, eu não vou discordar do Felipe, cara. Cara, aí os caras pintaram o cofre pra trabalhar, tudo bem. Mas respeito, ficou legal. Ficou top. Aí o que a gente já tem aqui, ó? Olha só que vamos começar pela parte mais óbvia. O motor tá no lugar, a mini frente cabe, mas a gente já tem uma notícia ruim aqui pro Dani, né? Que ela não vai ser definitiva, né? Aqui eu já fiz um recorte provisório, né? Pra poder encaixar, senão ela bateria na tampa de válvula. E a gente vai ter que fazer um recorte por dentro aqui, depois um reforço pra poder passar correia, polia. Só que a gente vai ter que fazer esse painel de tirar e botar. Como faz nos carros de arrancada. Então, prende por cima, prende pela frente. Dá um trabalhinho pra alinhar. E sabe que lá no meu Fusca, a traseira de tirar e colocar a função do AP. E tu olha, não é aqui, como tá aqui, ó. A gente fixou nos próprios parafusos do paralama. Meu também, meu é um parafuso fixa nos parafusos de cima, né? E dois na frente. Que daí tu olha, parece que ela não é de tirar. Não dá pra dizer que é de tirar. A gente faz de remover, porque fazer qualquer manutenção, se isso aqui for fixo, não dá. Porque a ideia é, não, tira o motor pra baixo. Não sai. E pra cima também não. Então, pra acessar qualquer coisa, eu teria que desmontar aqui. E aí, o que é o motor? Esse motor aqui é um motor falso, na verdade. Esse é um motor oco. Esse aqui é um motor que o Diogo, da RC, o irmão do Christian, nos emprestou inteiro aqui, porque aí a gente pôde mandar o motor dela mesmo pro Frango lá em Curitiba. Inclusive o Frango está em Curitiba montando o motor e como ele disse que ia vir hoje aqui, mas furou, né? Então o Frango
brincadeira aí, não veio pro churrasco, né? Falando isso, tá tudo certo o churrasco aí? Tá, com certeza. Tá bom. Ainda falta. Mas o Frango tá montando todo o motor lá em Curitiba, né? Tá aproveitando o tempo que ele tá no Brasil, porque ele tá agora montando a oficina nos Estados Unidos. Felizmente a gente conseguiu pegar, chegou as peças tudo para montar. E até vou dizer o seguinte, é quase... Eu não conheço projetos desses que o motor tá pronto antes da funilaria, né? Tipo assim, a gente vai fazer o carro inteiro, daria teoricamente para até andar eventualmente. Mas a ideia é fazer andar. É fazer ele andar. A ideia é fazer andar. O risco é não mandar pro Dene depois o carro. A nossa ideia é essa. Inclusive eu falei com o Cris Espúlio e ele disse que ele faria também um chicote para funcionar ela. Ele tinha pedido para tirar as medidas, ele faria um pouco maior, depois a gente ajusta. Ele faria pra gente andar e ver, daqui a pouco precisa ajustar alguma coisa aqui, uma distância ali, uma geometria, um reforço aqui, um reforço ali. Tá pronto para mandar pro Dene, beleza? E aí é mais fácil também para ele no Dene. Sim, fazer e faz o final. Então a gente vai fazer assim, o carro totalmente funcional, sem fazer a parte estética, assim. Obviamente, o túnel já tá feito, assim, já tem um monte de coisa estética, não digo estética, mas assim, funcional, e depois vai fazer a... Inclusive a gente podia fazer aqueles adesivos meio quadriculados, que nem as fábricas fazem. De carro fake, né? Show! Vai de ideia. Vai dar ideia. Daqui a pouco tá o cara pintando o carro. Tá lá, mascarando. Não, só uns filetinhos no farol, tá ligado? Parece. Bom, mas vamos mostrar, o Frango fez vai mostrar um pouco do trabalho dele pra gente botar aqui, porque montar um motor desse, assim, não menosprezando, mas ele não é um AP comum, porque ele tem a questão de balanceamento que é muito delicada, né? Muito, muito, muito delicada mesmo, né? Ele, por ter o quinto cilindro ali, muda bastante coisa na geometria e realmente, assim, essa parte aí do virabrequim stroker e das peças, tudo ali, o Frango tá fazendo um bom trabalho lá. Vamos ver esse pedaço aí que eu também não assisti, então vou estar assistindo junto com vocês aí. Fala galera, tudo bem? Vocês estão acompanhando aí o andamento das evoluções junto a Saveiro, do Anderson, a Saveiro 4x4, Saveiro 4, RS2. Estamos aqui na Buster Company, na minha oficina em Curitiba. Nós estamos aqui com o bloco do Anderson, tá? E as peças dele para fazer a montagem do motor da Saveiro. Aqui na oficina a gente é conhecido aí pelo pessoal por ser especializado nesse tipo de motor, que é os 5 cilindros turbo originários, que veio tanto nas Audi RS2, nas Audi S2, veio também na doadora desse motor, que vocês viram no episódio lá do Anos, que era uma S4 antiga, tá? Então nós vamos dar continuidade aqui, vamos mostrar para vocês a evolução da montagem, as peças e os detalhes. A gente fez a medição do pistão, tá? E nós vamos medir agora o cilindro, com o relógio comparador. Já zerei ele ali com a medida real do pistão. E aqui a gente vai fazer a aferição da folga do pistão, que aqui nós estamos utilizando o pistão forjado. Então a galera fala que tem que usar mais folga e tudo mais. E se o pessoal errar aqui na hora de retificar, conferir a folga real com os pistões, pode haver engripamento dos pistões e assim por diante. Estamos aqui montando agora os prisioneiros de mancais, para poder fazer a fixação dos mancais com a grelha e dar os torques e fazer a metrologia com as bronzinas de mancal. Junto a virabrequim. A gente utiliza óleo ou graxa, não precisa ser a grafitado, porque é só para ter uma lubrificação e não ficar seco. E a gente não precisa torquear, é só encosta até o final. Terminamos aqui a fixação dos prisioneiros de mancal, tá? Vamos começar agora a instalar as bronzinas bem encaixadinhas para fazer a metrologia. Vamos agora para a montagem dos mancais forjados. Vamos fazer a fixação das bronzinas neles aqui e vamos adicionar eles no bloco ali. Ó, galera, aqui vocês podem reparar que elas são numeradas. Ó. Cada uma tem um número, porque elas têm um lugar pré-definido. Então a gente não pode montar ela fora de sequência, porque daí toda a parte de retífica
e alinhamento do virabrequim fica errado. Um detalhe aí. E aqui nós temos o encaixe da bronzina de encosto, que é a bronzina que segura para o virabrequim não fazer o movimento lateral, para frente e para trás. Então também tem uma posição e tem tudo uma correta montagem. Agora a gente começa pelo primeiro cilindro, que está aqui desse lado do bloco, tá? E vamos fazer o alinhamento aqui, chavetinha da bronzina com chaveta da bronzina. Fizemos o pré-encaixe dos mancais, agora vamos vir com a grelha. Então vamos colocar agora as arruelas com o lado lubrificado para baixo, que não tem lubrificação. Todas elas, e depois vem a porca por cima. Já passei a graxa aqui na rosca, tem a graxa aqui onde não tem. Então todas as faces vão estar lubrificadas. Agora vamos fazer o torque de dentro para fora, tá? Na sequência, passar progressivo, passa primeiro 2 kg para encostar, depois sobe para 4, 6 kg e o torque final. Estamos aqui com a medida que a gente já aferiu dos mancais lá do virabrequim, tá? Que vai ser utilizado. Vou zerar o relógio aqui agora e vamos fazer a medição aqui das bronzinas instaladas já com o torque que vai ser utilizado no motor em funcionamento. Pegamos agora a biela, vocês viram eu apertando ela no torque de funcionamento, 9 kg pelo fabricante da biela e do parafuso. Vamos pegar a medida do virabrequim e aferir também a folga das bronzinas que vai ser utilizada no motor daí. Trocamos agora o súbito, um pouquinho menor, para poder medir o colo da biela. Vamos zerar o relógio aqui e fazer a conferência da medida da biela. Então já fizemos a aferição na medida da biela. Vamos agora para a montagem dos pinos, com os pistões, as bielas, vocês vão acompanhando aí. Primeira biela, que são os pinos da MTR, pino 22, com DLC, tratamento DLC, para quem não conhece, é esse tratamento preto aqui. Ele dá uma dureza muito maior, diminui o desgaste, atrito. Vou tirar a cera de proteção aqui do pino. Primeiro pistão, para a galera que quiser ver aqui, ó, AFP, forjado, as cavas de válvula, o copo para fazer a taxa correta para o virabrequim, no 22. Vamos para a montagem. Fazer a lubrificação aqui. Lubrificação onde vai o alojamento no pistão do pino, um pouquinho no pino. Aqui, pessoal,
tem, devido às cavas, pistões originais, ele tem o pino deslocado, que a gente diz. Então o pino ele tem um deslocamento para um lado para diminuir a batida de saia. Esses pistões forjados, normalmente eles têm pino centrado. Então, se fosse, por exemplo, um AP8 válvula, a gente poderia montar ele ao contrário, porque ele não tem cava. Como esse tem cava, aqui obrigatoriamente é admissão e as válvulas de escape. Tá? Então esse aqui é para o lado esquerdo, do motorista, no caso, né? O pessoal aí entender. E aqui também tem a chavetinha da biela, que é a união e a travinha dela ali, né? Ela, por regra desse motor, também fica do lado do motorista. Então, a travinha para cá, as cavas para cá e vamos inserir o pino. Então aqui ele está encaixado, a gente vai centralizar ele aqui ainda e colocar as travinhas, para vocês verem. Aqui é a canaleta onde vai a trava, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Nós vamos inserir ela aqui dentro. Primeiramente de um lado. Vou empurrar com uma fenda aqui. Cada um tem sua ferramenta que está mais acostumado a utilizar. Eu, como estou acostumado sempre com a chave de fenda, utilizo a chave de fenda. Aqui a chavetinha que a gente falou, da bronzina, junto com as cavas. Está montado primeiro. Vamos para os próximos agora. Conferência de gap de anel. Vamos lá. Vamos encaixar o anel aqui no cilindro. Coloca ele com cuidado. Tem várias maneiras de alinhar o anel. A gente pode usar o próprio pistão aqui, de cabeça para baixo. O anel está alinhado e vamos passar o calibre de lâmina, que é para poder medir qual que é a folga da entre pontas de anel. Esse aqui já está passando folgado. E esse aqui provavelmente vai trancar. Já trancou. Então tá aqui a medida, gap do anel. Esse aqui é o de compressão, de raspador, agora vamos conferir o de compressão. Usar o pistão aqui. As medidas, provavelmente isso aqui vai passar. Eu já conferi. Tá passando. E o mais grosso não passa. Vamos checar. Agora vamos para a montagem dos anéis nos pistões. Pistões prontos. Montagem de pino, trava, biela. Agora a gente vai para a montagem dos anéis. Acompanha aí, galera. Primeiro o anel de óleo. Vai essa molinha. Tem que tomar cuidado para ela não ficar encavalada ali. Tem até uma tinta de visualização que o fabricante coloca. Aí vem outra parte do anel de óleo. Esse aqui é tranquilo porque ele é bem flexível, é fininho, é tranquilo de lidar. Já coloco ele na posição de montagem que eu gosto. Ele tem tudo um alinhamento aqui. Uma ponta está aqui, outra ponta está aqui. E a emenda da mola está aqui. Vamos para o segundo anel. O famoso anel raspador. Ele tem um lado também, normalmente sempre é indicado para um inscrito. E ele tem um canto bem vivo aqui, ele é um anel mais sensível. Tem que tomar bastante cuidado na hora de montar. Existe ferramenta para montagem de anel, mas a gente monta no modo raiz aqui. Tem descendo ele com cuidado, sem abrir muito ele, sem arrastar no pistão, está encaixado na canaleta. Vê se não está prendendo.
E vamos para o último anel, que é o anel de compressão. Esse também tem um lado de montagem, dependendo do fabricante, o modelo, indicado também por uma marcação. Sempre as marcas voltadas para cima do pistão. Então tá aqui, anel de compressão, anel raspador e anel de óleo. Ok? Eu vou deixar na posição de montagem aqui. Gap virado para o escape do primeiro anel, segundo para o outro lado. E já o anel de óleo já está posicionado. Vamos para o próximo. Vamos para a parte agora de montagem. Já tirei os colos das bielas, estão sequenciados isso aqui. Todos os anéis montados. Já está em ordem os pistões. Vamos fazer a parte com a cinta. Encaixar aqui, apertar os anéis e encaixar no bloco. Tá aí com a cinta. Agora a orientação das válvulas das cavas de admissão para o lado esquerdo aqui do motor do carro. 7 hours later. Galera, tá aqui o motor então fechado, a parte de baixo. Falta o cárter que a gente vai definir algumas coisas dele ainda, junto com o pessoal que vai fazer a pressurização lá no carro. O cabeçote está ficando pronto lá na Stumpf. Logo logo vem pra gente e nós vamos fazer a montagem da junta de cabeçote, o aringue. Qualquer coisa a gente adiciona depois aí para vocês verem. E a parte de baixo está fechadinha aí. Motorzinho girando. Pistãozinho. Só aguardar o restante aí para finalizar. Valeu, galera. Obrigado. Caramba, imagino que o motor tá ficando top aí. Mas agora é o seguinte, vamos começar a olhar o que já tem. Pelo menos para mim, o que tem de novo aqui? Tem a barra de direção aqui, já a mecânica do poke, né? Isso aqui, na verdade, é um reforço. É o reforço dela. Né? Ele está só apontado aqui, porque a gente vai ter que mudar as barras depois, né? Vai ser outra barra mais reforçada. Mas ela vai fixada aqui junto com a original. Isso aqui é bem interessante, né? Até o Cris pode explicar bem melhor do que eu. Mas isso aqui ajuda a fazer com que o setor não trabalhe quando o carro traciona. Porque a fixação do setor é esses dois parafusos e mais dois aqui, ó. Exatamente, ele é muito flexível aqui, por mais que tenha reforço agora do Santo Antônio, normalmente quando o carro traciona tende a fechar as rodas. E como tem esse ângulo que é empurrar o setor para trás e a parede corta-fogo acaba sendo muito mole, e isso mexe e fecha mais ainda as rodas. Então isso é uma coisa que ajuda nessa torção, por mais que já tenha reforço, pode ver que tem um reforço, tá pintado agora, a gente não consegue enxergar, mas é um reforço que o Manara já fez do túnel, que já vem do túnel lá de trás e tem um reforço aqui pro setor também. Evita a força também no sem fim, né? Porque a tendência é torcer o sem fim do setor, né? E até me lembrei de uma coisa, tu levou ela pra tua oficina também, e tudo, o que tu fez lá? Tu pintou, tu mostrou? Pintei o agregado, mas foi de epóxi, né? Mas montei o agregado, montei o motor de volta, montei essas coisas, apontei o cilindro do freio. Foi bem dizer botar o motor no lugar aqui. Tu não filmou isso lá? Não filmei. Não, só filmou o celular? Alguns takes sim, mas estava sozinho. Então vocês imaginem ele trabalhando sozinho lá e limpando. A gente pode fazer na inteligência artificial. Mas depois que sair aqui do médio vai ter bastante coisa lá para fazer. Né? Com certeza. Bom, ano que vem, sabe? Né? E aí agora a gente tem aqui a admissão, né? Que tá muito... Tá parafusada já. Muito linda. Isso aqui, ó, se puxou, né, o Cristiano, hein? Foi uma missãozinha para ela chegar aí hoje. Então, essa admissão aqui, ó, olha só que legal. Ela é... Os dutos aqui tem uma corneta muito, muito linda, toda billet, né? Eu tô olhando aqui, é uma peça única. É uma peça única. É uma peça única, ela tem uma transição legal, porque o duto é oval e ele termina redondo. Então, não é de redondo para redondo. Né? Então, o desenho é mais complexo de fazer. Cara, isso aqui é um bloco, isso aqui vai custar caro, hein? Cristiano, cuida bem de mim aí, não vai? Caramba! Não, e olha só, tem a corneta aqui, até o ângulo reverso aqui, ó. Não sei se dá pra ver, ó. Se puxou, né? E aí a parte pra botar o pleno, e aí aqui fez um pedaço de pleno. É isso, né? É. Aí foi feito aqui em impressora 3D, antes de fazer a peça inteira, justamente pra gente testar posicionamento.
e até acertar a curvatura aqui, se ia fazer mais fechada ou mais aberta, conforme o espaço. E a gente tava com a ideia já... Ideia não, né? Vai botar aqui mesmo a TBI encostada, o intercooler, radiador, aí vem um pouquinho mais pro lado, se mexendo no suporte. Vamos botar a TBI. A TBI é essa aqui, ó. Podia que tá solta aí. Inclusive, ó, cara, essa aqui pra mim é a TBI nessa faixa de tamanho, 68mm, ela tem a preferida, assim, a Bosch Motorsports. Na verdade é Bosch, mas a Bosch Motorsports vende também, ela vem... No Brasil, acho que ela vem em alguns carros. Não lembro quais carros que vem. A Captiva é 72, a Captiva é um pouco maior, essa aqui é uma 68. Essa aqui, na verdade, é a mesma que eu uso no jet ski. Então, e aí tem esse suporte aqui que tu coloca um O-ring aqui, né? E aí com isso aqui tu consegue fazer um V-band. Vai ser né? essa abraçadeira flexível. Aham. Claro, aqui já tá uma das flanges, Uma né? delas. Aí ele vai ser essa abraçadeira, sabe que ela encaixa já direto. Aí basicamente aqui ó, vai as duas peças aqui, ó. E aí com 2 O-rings, né, que tá faltando agora aqui. E aí a algema fecha ele, ó. Aham. Claro, com o O-ring ele ficaria firme, né? Sim, o O-ring fica, mas ela tem uma certa mobilidade e ela veda no O-ring. E além disso fica bonito. E aí aqui não... Porque se for normal, é muito curta essa parede para botar uma abraçadeira com uma... Só soldando daí interfere na temperatura do corpo. Se tu soldar aqui fica... Pode ovalizar? Pode ovalizar, fica feio. Tem então, eletrônica também no essa corpo. peça bota um O-ring aqui, ela vem aqui assim e usa os próprios parafusos de fixação, ó. Porque até eu trouxe dos Estados Unidos, um cara lá que faz isso aqui, vende, porque eles usam muito essa borboleta em várias aplicações. Aí no meu jet ski eu botei isso aí também. Só que aí... Aí a gente vai jogar o intercooler um pouquinho mais pro lado e vou mexer na caixa dele aqui. Um pouquinho, tu quer dizer pra fora do carro, mais ou menos. Não, vai dar, confia que vai dar. Vamos ter que mexer no pleno também um pouquinho, tirar um dedinho aqui. Sim, Um dedinho pra cada lado vai dar certo. Isso E botar o motor pra baixo. Sim, bota o motor pra baixo. Vai ter que afastar o radiador do intercooler, né, por causa do motor, né? Não, na verdade assim, ó. Assim. Assim a gente vai encaixar aqui, embaixo do painel frontal. Não, acho que não, hein. Isso aqui tá aqui bem no meio, ó. Não, mas aqui ele vai sofrer uma cirurgia ainda. Mais outra? Não, mas bota... A faca, assim, por que não bota a borboleta antes do intercooler? Porque aí o problema é que tu ter todo o ar no intercooler, a resposta vai ficar lenta. Fica mais lento. Tipo assim, tu acelera e vai fazer BAM! 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 Como é que é? Como é que é? Pegou essa parte, né? Esse vai ser o corte. Esse é o corte. Esse vai ser o corte. Brincadeira. Mas vocês entenderam, né? Na verdade tem muito ar. Tá filmando ainda, filho. Os caras tão foda. Vai fazer assim, ó. Tá, mas e se tirasse, em vez daqui na frente do intercooler, a gente colocasse ela aqui assim, ó. Porque aí poderia... Foi uma das coisas que a gente tinha pensado. Aí cortaria, viraria essa boca, faria um 180 aqui, ó. Tá. Porque aí, vamos dizer assim, vira a boca, faz um 180, pressuriza aqui. Eu te diria que até dá pra fazer. Mas vamos pensar assim, vamos pensar isoladamente, tá? Se bota aqui na frente, tem que empurrar o radiador, tem que fazer isso aqui. Aqui... Tem a ventoinha também. O que tem aqui? Tem mais a ventoinha. Tem a ventoinha e aqui vai estar bem ocupado. Tá, mas aí a ventoinha aqui. Aí a pressurização viria assim, tá? Tá, vamos continuar depois. Vamos pensando. Porque a turbina que tá justamente um pepino, né? Inclusive a gente pegou aqui uma turbina, ó, que é uma G40-900, que a gente aumentou um pouquinho o projeto, já que é para fazer já que tem tração, né? Dá para botar os HP, né? Se fosse para patinar pneu, fazer tração dianteira. Vai ser 426 slick, né? Não? Poderia. O projeto era pra isso. Só recortadinho, né? Essa turbina aqui ela é 62 milímetros. Acho que é maior. Por... 68? Não. Meio. Tu acha que é maior que 62? Acho que é 68 frente. Tu acha que é 68? Ah, é 68, é. É 68. Não? É meia... Não, acho que é 62. Bom, porque aí o que a gente... O maior desafio que a gente teve, aí entrou o nosso amigo aqui, Bruno, que tomou um calor no computador. Bruno faz todos os projetos assim, porque agora, depois que eu aprendi que equal length, tá, que é coletor de comprimento igual, nada menos do que todos os coletores iguais. Vou contar uma história aqui que eu acho que os caras não vão ver direito, os ingleses não vão ver. O coletor da M5, que eu botei na M5 lá, que foi feito na Inglaterra, eu descobri que ele não era todos iguais. Igual. Liguei pra ele não, tipo assim, não deu muita bola. Falei, cara, é isso aí, basicamente, não vou dar muitos detalhes.
Aí montei mesmo assim, fui lá, botei no dinamômetro, assim, aí começou a dar um monte de repercussão, ele me chamou, disse, cara, tu falou que não é igual. Eu disse, cara, mas não é mesmo, eu queria ver um igual. Sim. Aí ele me ligou, e primeiro ele estava na defensiva, assim, dizendo, cara, mas é assim mesmo, e depois ele disse, é verdade, eu fiz os coletores, eu mudei 3 vezes o projeto e não medi direito. Eu falei, cara, caramba, né, mano? Aí eles vão, agora eu vou tentar achar um coletor para M5 que seja os 10 igual para que eu... Não creio pra fazer isso. Não, tem que fazer. Como é que eu vou viver agora com duto? Não dá. Sabendo que tem 2 dutos com comprimento errado. Olha a Chevy do Kaká. Eu tava falando pelos stories que o Kaká postou com o coletor da Chevy. Olha lá. Não, nem vou olhar, não consigo desver essas coisas. Mas eu quero que saia do primeiro tempo, tá direto no coletor. Mas agora, é que na verdade é o seguinte, uma coisa é performance, que eu concordo que o performance pode ser menos relevante. Mas aqui a porra tem que ter um barulho do caralho. Tipo assim, agora eu aí, ó. O barulho tem que ser Hoje ele tá sonoplasta, né? Tem que ser um barulho muito legal. Então assim, tem que ser o subduto igual. Ainda mais um VDS. Mas aí eu vou fazer o seguinte, tu tem no computador ali o projeto dela, né? Sim. Porque o que é a dúvida aqui, ó? Agora eu já não posso nem tocar mais numa coisa aqui que vai arranhar. Agora que tá tudo pintado. O que é o problema aqui, ó? Se a gente botar o coletor aqui, ó, mostra, Bruno, mais ou menos qual que era a posição que a gente estava vendo. Era é mais ou menos assim, por torcidinho aqui, um pouquinho. A entrada por aqui assim, e saída mais ou menos para baixo. Porque aí nessa posição, ó, olha, tu tem aqui um palmo do... Tá muito difícil de acertar o comprimento igual do E aí, assim, pra sair ali o escape fica difícil, pra ficar pra cá não dá, voltar pra frente aqui bate no farol, e daí ainda tem uma opção de ter um filtro. Eu dei a ideia da gente botar tudo pra fora do capô. E o problema é a pressurização. Né? E a pressurização não, também. Não é pra fora do capô. Não, dá uma bicada. Não, tá pra dentro. Não tem o capô. O capô do fundo. Só barbatando aqui na Só o bigode. Acusações infundadas aqui, ó. Vai ser fake news aí que estão falando aí, ó. Tem capô sim, tem 10 centímetros de capô, mas tem capô. É que nem mini saia. Não é feito na tentativa e erro o coletor, né? Sim. O que a gente começou a tentar fazer, né? Então, mostra aí. Aqui tu conseguiu escanear o cofre inteiro, né? Isso. Inclusive tem imagens isso aí, não tem? Tem imagens, a gente pegou no Manara lá. Então vou botar essa imagem do escaneamento do cofre, porque parece fácil aí, essa coisa, só baixar na internet, não. Porque tinha que ser com o motor, o próprio veículo, tudo certinho. Todos os acessórios ali na volta. Então, olha como é que faz esse processo. E agora uma parte muito importante do serviço é a gente começar a pensar nos periféricos. E aí o Bruno Covara veio nos dar uma mão aqui, é um parceiro de longa data. Aí. E trouxe um scanner que vai permitir que a gente escaneie todo o cofre da Saveiro, escanear o interior. E a partir disso aí, a gente vai trabalhar o posicionamento dos pedais, que vai mudar. Vai desenvolver uma admissão billet, vai desenhar todo o coletor de escape, porque daria para fazer sem escanear? Daria, mas seria muito na tentativa e erro. Teria que ensaiar um coletor de escape, provavelmente demoraria muito mais tempo e poderia ter alguma surpresa no meio do caminho. A gente já viu ali que a saída do escapamento vai ser meio complicado, meio apertado. A admissão também, como ela vai ser billet, não tem como errar. Então, se a gente gasta com material, usinagem, tudo, e chega no lugar e a peça não fica na posição certa, praticamente matou, não tem como soldar, emendar, né? Então vai ser bem legal. Na sequência aqui o Bruno vai escanear todo o carro e depois a gente vai começar a debater, discutir como é que vai ser os desenhos de cada posição.
Então a ideia de escanear o cofre é evitar retrabalho e a gente ter um produto final melhor, né? Então o Bruno escaneia tudo e na sequência passa para o software e em cima do software consegue desenhar as peças. Então é praticamente 100% de acerto que a gente desenvolve a peça aqui, manda produzir, né? Seja imprimir se for uma peça plástica ou usinar se for uma peça de alumínio e vai encaixar ali perfeitamente, porque a gente já tem ali todo o padrão da fixação, já sabe o que vai estar ligado no outro lado da peça. Então facilita muito o processo, né? Até que tem alguns exemplos aqui de outros serviços que o Bruno já fez. Isso. Nesse caso aqui era um motor 6 cilindros, então a gente desenvolveu o coletor todo equalizado, onde todos os comprimentos dos dutos são iguais, já com downpipe e tudo. E aí depois a gente pode fazer até o gabarito de soldagem e tal, para todos os dutos. E também costumo desenvolver os desenhos 2D de fabricação. Então o soldador já sabe os comprimentos, os ângulos, de tudo que vai precisar, quantidade de material também. Então fica bem fácil a fabricação e bem assertiva. Isso possibilita até replicar para outros carros com maior precisão, né? Exatamente. Liçãozinha dessa parte do dia foi essa. Seguimos na montagem aqui. Valeu, gurizada. Viram aí a escaneamento, né? O negócio é top aí. Porque aí com o escaneamento, tu consegue ter o cofre inteiro com o motor no lugar, né? E aí tu pode projetar as peças que precisam, no caso o coletor. Isso, exatamente. A gente tem todas as nossas condições de contorno que a gente fala, né? Tipo, que a gente consegue ver o que vai bater, se vai pegar o escapamento ou, enfim, o que a gente está projetando. Escaneia a turbina separado também, né? Então a gente consegue posicionar ela onde quiser no cofre. E aqui o desafio foi o seguinte, aqui dá um zoom aqui só pra gente ver. A turbina está posicionada aqui, a gente simulou, botou um filtro de ar aqui, né? Isso. Para justamente ter essa possibilidade de ter um filtro ali. E aí com isso já empurra um pouco a turbina para trás. E aí os dutos eles têm que vir para baixo e ainda tem os calços do motor aqui. Empurrou bem para trás, assim, ela está bem no limite aqui da caixa de roda, que a gente não podia também invadir mais nada. Aqui o downpipe já está bem no limite também. E aqui tem ainda a direção, a barra, né? de direção, a barra de direção, exatamente. E aí o escapamento desce ali. Isso. E aí como é que tu faz para... Aqui dá para ver os comprimentos dos dutos, né? Esse aí é um coletor intermediário, né? Esse aqui isso seria o mais curto. Eles estão agora nessa configuração aqui tem uma diferença de mais ou menos 50 a 100 milímetros de um dos, dá pra ver dos aqui, coletores. Não. Aqui nesse não. Não dá. Mas então, no outro quanto que era o comprimento de cada primário ali? Era na faixa de 300 milímetros. 300 milímetros, aí estava dando 200? Aí um deles estava dando 400. Ah, 400? Isso quando era... Desculpa. Um estava dando 200 quando era a versão mais curta. Aí essa já é uma segunda versão, tentando alongar um pouquinho para tentar compensar, fazendo mais curvas. Porque ainda tem um outro princípio que é o seguinte, tu tem que ainda... Na teoria ideal é entrar com eles na sequência de ignição, né? Isso, exatamente. Porque tu chega os 5 cilindros, eles têm que fazer tipo um funil ali, né? Exatamente. Batendo assim, né? Isso. No V-band da turbina. Isso. Para ficar equalizado uma onda do escape e puxar a outra, né? Sim. Isso ele melhora o fluxo, limpa melhor a câmara. Mas o comprimento ainda está muito longe de ficar igual. Isso. E aí depois teve um outro coletor que tu fez com ele por cima, assim, ou não é por cima, mas com mais longos, assim, do mais para baixo? Esse daqui é o mais longo. Seria o mais longo já com... O mais curto ele nem tinha essas curvas. E é quase que reto, assim, já direto na turbina. Esse daqui tá todo com curvas, ó. Dá para tirar a turbina ali para mostrar ele melhor? Dá. Aí tem os dutos ali, ó. Isso, tem um pedaço os dutos. dele. E aqui vai o 5 em 1, né? Isso, aqui vai o 5 em 1. O 5 em 1 dá para botar aí, não? Deixa eu botar aqui, que ele tava tudo junto com a turbina. Ah, tá. Quem vai soldar esse aí, cara? Daí tem os artistas. Quem é que vai soldar esse aí, cara? Aí é o seguinte, essa parte que a gente Quem é que vai soldar esse aí, cara? O computador? No computador tá tudo certo. Lindo, o computador tá certo. É que na verdade é o fazer. seguinte, a gente vai... O segredo do sucesso é tu transferir o problema pro próximo na fila, né? Posso mandar pro estagiário. Então, o que acontece aí? A gente tá aqui na Mad for... Né? Como é que é? Mad for Racing. Mad for Racing. O Mad é especialista em solda, em coletor, em instrutor geral, né? e tudo, né? E resolveu aceitar o desafio de fazer esse coletor, mais um, né? Mais um. Já tinha feito todo o escapamento do Vectra GSI também, né?
Tá, e aí então... Só que aí, cara, aí ficou... A gente começou a ficar... Tá, e não tem... Começamos a ficar sem saída para deixar como a gente queria aqui o escapamento equalizado, né? Mas aí outra coisa, e se deixar o motor mais reto? Mas aí para deixar o motor reto, teria que botar uma flange no... Teria que fazer um plate entre o motor e o câmbio. E já tá tudo espetado. Porque o problema desse motor é que ele é muito mais... Como aqui, ó. O problema do motor é que ele é bem mais inclinado que um AP, não é? Ou ele é mais inclinado. Ele é mais inclinado. Então ele tá mais para cá. Isso aqui já fica menor. A turbina é grande. Um cilindro a mais. Esse calço aqui é bem maior que o AP também, né? Então tudo aqui ficou mais apertado. Um cilindro a mais. Um cilindro a mais, né? Complica bastante. A gente pode te dar uma notícia? Agora é a hora ou ainda não? Pode. Pode? Teve um cara que uma vez me disse que era melhor pedir desculpa do que pedir permissão, né? É mais ou menos isso, né? Mais ou menos assim. Então vamos fazer o seguinte, a gente larga o corte agora ou depois, Felipe, o que tu acha? Agora já. Então larga o corte, depois a gente pode. Ai. Bom, projeto principal, ordem do Anderson, seria a turbina aqui. Mas quando se reúne mais de 3 loucos juntos, tá? O que a gente pensou, a gente ainda não sabe se vai ter a aprovação do patrão. E se ele aprovar ou não, Vai ser feito. vai ser feito. Porque tem o ditado que ele mesmo fala, melhor pedir Desculpa do que do que permissão. Então, o que nós estamos pensando? Felipe, Vamos largar a turbina desse lado aqui. puxa pra lá pro Felipe, ó. Vai ser... Eu acho que é o único Volkswagen com a turbina desse lado aqui que Vai do foi caralho. feito. Eu não vi outro ainda. Então é o seguinte, a gente vai alterar todo o projeto do patrão sem opção dele. Quer dizer, a gente chamou ele. Se ele não atender, melhor. Né? Então vamos ver se ele vai atender, porque assim vai ficar do caralho. Né? Vai ficar do caralho. E resolve, a gente estava falando da pressurização, que não ia ter muito por onde passar, o radiador, intercooler aqui, a gente resolve vários BO, né? vários coelhos numa única cajadada. Aí. Turbina do lado esquerdo subindo na cara do motorista. Eu, por mim, a gente fazia o downpipe pra cima aqui, ó. Faz a Aqui, ó, na cara do motorista. Mas eu acho que ele não vai querer, né? De noite já tem os... Seus flames. Então, cenas dos próximos capítulos é saber se o Anderson vai nos atender. E se ele nos atender, se ele vai dizer não. Dá até para fazer o filtro que ele queria. Ele queria botar um filtro de ar na turbina e ele não ia ter espaço. Aqui ele faz tudo. Aqui faz tudo. Já faz um defletor para não pegar E outra coisa, a ventoinha do radiador e do intercooler já aproveita para refrigerar a turbina. Né? Mas vai dizer, tem espaço para válvula, anti-lag e tudo, né? Sim. Então, aguardamos se o Anderson vai aprovar o projeto. Aprovando ou não, a gente vai fazer. A hora que ele vê a mensagem já vai estar tudo ponteado. Bom, vamos ver se a gente vai ter a Haustec como parceira nesse projeto. O Serginho não sabe, mas eu vou ligar para ele. Ele já fez parte do nosso projeto lá no Vectra. Vamos ver se ele abraça a Saveiro também. Ó, não tá me entendendo, vamos ver. Deduziu. Days later. Ó, o homem entendeu. Fala, Serginho, como é que tu tá? E aí, irmão, tudo certo, graças a Deus, e você? Tudo bem, graças a Deus. Olha só, tu te lembra que tu fez parte do projeto do Vector do Anderson Dick, né? Cara, não só me lembro como foi uma honra. Então, é o seguinte, primeira pessoa que eu pensei para um novo projeto do homem. Só vou te mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aí tu tira uma ideia do que tá saindo aqui. Meu santo amado. Essa daqui é a nossa Saveiro S2 com toda a mecânica de áudio, tá? Que louco, que motor que é esse aí? Ele é um 5 cilindros? Motor 5 cilindro áudio, tá? Que louco. E qual é o projeto nosso do M4R? Fazer o coletor para essa Saveiro com a turbina aqui do outro lado. Nossa, vai ficar insano. E daí quem é que eu pensei para contribuir com os melhores materiais? Rapaz, eu vou te falar, irmão, eu só tenho que te agradecer. Não somente, né, porque
você conhece a gente, sabe que a gente é extremamente, né, sistemático em questões de qualidade, mas também, né, uma honra, mais uma vez, em poder fazer parte desses projetos espetaculares aí, né, que só na sua mão pra sair, né? Cara, vou te dizer assim, ó. E tu sabe que com o Anderson é tudo pra ontem, né? Ele tá chegando no Brasil agora no final de semana. E a gente tem que estar com esses materiais aqui até sexta-feira. Amanhã eu te passo a relação. O que nós vamos precisar aqui, ó? Nós vamos fazer o coletor, tá? Atirando a turbina para o outro lado. Então são curvas ali, algumas coisinhas que é pouca coisa para vocês, mas para nós já vai fazer uma diferença com a house tech. Irmão, vou te dizer assim, ó, parece pouco para nós, mas na verdade é muito, porque assim, a questão não é nem, né, os materiais em si, mas a honra de poder estar participando de um projeto com uma grandiosidade igual essa daí. Eu só tenho a agradecer, fico lisonjeado, né, em mais uma vez estar podendo participar de um projeto com você e com o Anderson. Fechado, meu irmão. Obrigado pela confiança, como sempre. Conta comigo, já me manda essa lista que nós vamos organizar esses materiais o mais rápido possível para vocês aí. Fechado. Tamo junto. Valeu, irmão. Valeu, Tamo junto. tchau. Tchau, tchau. Aqui a gente ainda tem, ó, escaneia isso. Sim. Isso daí tu me leva montado, daí... Eu já vou montar até as barras aqui, tudo... Tá, porque daí a Vivente vai mais pra frente um pouquinho, entendeu? Vai passar bem colado aqui, né? Isso. Tem flange de tubo atrás aqui? Não, né? Não, a água só pela frente. Ótimo. E aqui é um tampão. Aqui é só tampão. Eu achei que fosse água, outra coisa. Ótimo. Só suspiro aqui, sai fora. Suspiro de imenso, tira até por cima. Sim. A gente tem espaço. A gente tem todo esse meio para trabalhar aqui, ó. Sim. Aí tu acha de fazer o 5 em 1 por aqui e fazer uma curva? A gente tem que fazer a curva. Sim, mas digo fazer antes do... Primeiro o 5 em 1, uma curva mas e a como a gente tinha... Mais ou menos a gente isso. não tinha mais a gente não sabia desse reforço, eu acho importante a gente fazer o 5 em 1 atrás. Sim, antes da curva. Antes eu até pensei em fazer o 5 em 1 aqui, só que a não ser que a gente suba muito. Sim. Até dá pra fazer, só que a gente vai subir mais. Uhum. Não tem problema. De repente, se a gente fizesse o 5 em 1 aqui, já poderia botar... Porque daí a gente faz esse coletor todo subindo, entendeu? Ah, sim, desce e sobe. Mas daí a gente tem que definir o que é. Se tem espaço para passar o tubo aqui embaixo. Não tem espaço nenhum do lado. Eles não pensaram no tratamento, né? Ô Felipe, não tem espaço para passar o tubo nenhum dos lados. Não tem, cara? Escape no capô, então. Isso é porque não. Olha ali, eu vou te dizer, eu vou tirar para parar o lama esse escape. Né? Isso é uma ideia. Bom, gente, cena dos próximos capítulos agora na M4R. Vamos lá, espero vocês lá. Deixa eu ver se eu entendi. Vocês querem botar a turbina aonde mesmo? Vai. Não é nem que a gente quer, né? Já tá. Desculpa, né? Ah, já tá. O projeto já está definido, desenhado. Querem botar a turbina no lado de cá do motor. Tá, então é o seguinte, vocês tentaram me ligar para me perguntar, né? E aí, sem a minha autorização, vocês decidiram que querem botar a turbina nesse lado aí. Porque alguém nos ensinou que é melhor pedir desculpa do que autorização. Mas vou dizer, eu gostei da ideia, tá? Aprovado, então. Não, calma, não te emociona, não é tanto assim. Nós temos que interpretar outros fatores ainda. Mas a ideia é o seguinte, então deixa eu... Pera aí que agora eu tenho que fazer, a minha cabeça deu um nó. Agora a gente já tem o desenho pronto, tu vai dar uma olhada, né, pra provar. É o desenho pronto? É o desenho pronto. Sim, porque então aqui na verdade sobrou um monte de espaço, porque era o servo-freio na verdade, e o hidrovácuo. né? A gente não tem espaço, do outro lado tá sobrando espaço, então... Sim. Mas só cuidar exatamente o cilindro mestre, a admissão, obviamente, né, para não bater em nada. E vai bastante coisa ainda, né? Então na verdade, assim, e aí com isso... A gente consegue fazer um coletor bem equalizado, bonito também, né? Levando lá pro outro lado. Caramba, mas aí dá para fazer um duto primário gigante. Isso. A gente vai fazer um duto de 3 polegadas, tem a turbina. E daí Isso aqui é 3? Esse é 3. Mais ou menos assim, ó. Não é 2,5? Não, 3. Essa turbina é 3. 3. É 3. Isso. A G35 é 2,5.
Aí Tanto é que a gente teve que usinar esse flange aqui, ó. Que a gente tinha te falado que tinha Sim. vindo errado. Tá, então... Vai ser mais ou menos assim, ó. Amortizando as curvas, né? Vindo certinho. E aí dá pra fazer... E a gente consegue equalizar o máximo Bem possível, deixar o equalizado. coletor. Sim, então, na verdade, eu nunca vi um AP com turbina nesse lado, que vocês já viram, não? Vai ser o primeiro. Por isso. Mas vai aparecer uns quantos daqui a pouco. Por isso. Coitado dos Eu fabricadores Cara, aí. eu só faço pra Vão precisar de uma aula, hein? Vão precisar de mais aula aí de fabricação, viu? Esse conteúdo aqui vai todo pro curso. Até dando uma propaganda Passo a passo, pro MED aqui, ó. O MED faz treinamento exatamente curso de fabricação de coletor e fabricação tudo, de coletor, fabricação de ponteiro. A gente ensina também a soldar, solda TIG, desde o zero também. Entendi. Tem. E aí, Marcos? O que tu achou? Eu achei interessante a ideia, porém, agora Gostei. pensando em distribuição de peso, que é a nossa parte, né, Marcos? Ou a gente vai ter que botar a direção para lá, que nem no Supra, ou tu vai ter que andar comigo sempre do lado. Putz. Te vira, cara. Eu Te prefiro. vira na suspensão. Né? Cara, a gente não tá aqui para resolver o de peso, a gente tá aqui para resolver de coletor. Não vamos misturar as O coisas. segredo do sucesso é transferir o problema pro próximo. Assim, ó, usando a vez. A gente tá botando em prática. Muito bem, tu aprendeu rápido. Cara, mas eu vou dizer, ficou legal assim, ó. Tô olhando de frente. Contexto, né? O contexto vai ficar legal. O coletor vindo daqui, dá pra fazer um 5 Tive em 1. uma ideia bem bacana agora. O que tu acha, Felipe? Na questão de admissão, o corpo de borboleta ser abaixo dela aqui, ó. Angulado já. Tem espaço aqui, né? No caso, angulado para baixo aqui, ó. A turbina vai para lá. O tubo dá para passar pelo lado aqui, né? Tipo aqui, ó. Né? Eu teria que ser bem reto. No meu carro é bem reto. E aí entra pela boca de baixo. Por que não pode ser angulado, Felipe? Não pode. Poderia ser Não, eu assim, digo ó. pro fluxo, né? Poderia Pelo ser fluxo, acho melhor reto, né? Reto. Eu acho que essa uma borboleta gota. vai ficar por baixo mesmo. Pode ser. Que daí não A gente altera mandei nada foto ali do na meu gol, é frente, assim, né? Meu gol é bem no meio aqui. E aí pega da boca de baixo do intercooler. E aqui que entra, vem da turbina. Tá, mas aí vocês desenharam o coletor? Sim, sim. Vamos olhar ali. Então essa daqui é a primeira versão que a gente chegou aqui, né, Médio? E essa daqui eu consegui deixar os dutos equalizados. Então eles estão praticamente no mesmo milímetro de equalização. Aqui estão os dutos, ó. Isso, aqui é os comprimentos. 572, 572, 575. Ah, mas 2 milímetros. Não, exatamente. 2 milímetros e meio não dá, né? Depois tava 16 centímetros. Tá vendo o coletor aqui, ó? Isso aqui é um coletor que no site do cara que me vendeu, tá faltando um aqui, não. Tá escrito equal length. Equal length é comprimento igual, né? Vocês concordam, né? Só que, cara, eu tô incomodado porque é o seguinte, tem uns tubos aqui, ó, que pra mim não tem o mesmo comprimento. E se não tiver o mesmo comprimento total, ele vai dar diferença de som, entendeu? Só que é muito difícil tu analisar, assim, ó, por exemplo, olha esse tubo e esse, ó. Visualmente dá Cara, visualmente, assim, não dá pra dizer que esse aqui é mais curto que esse. E, cara, é mais curto. Tipo assim, só botar os setores aqui, ó, ele é uns, sei lá, uns 10 centímetros mais curto. Só que se for tudo isso, cara, aí não é... O cara não podia estar promovendo como um comprimento igual. Aspirado eu acho muito importante a questão de equalização. Não, Pro turbo não tem tanta importância nesse sentido. Mas pro aspirado é bem bacana referente a som, né? Mas sabe que no turbo, eu acho que vai mudar o barulho. Eu acho que pouca diferença, acredito que tem que ajudar, pouca diferença tu não chega a perceber, porque a turbina enforca muito a questão de ronco. Mas eu não lembro o Chevette do Rafa, lá na primeira versão, anos atrás, tinha um dos dutos de escape que era desse tamanho, assim. Lembra tudo bem? Mas não é que não funcione, mas a tendência eu concordo, funciona, melhorar o mas eu acho que o... Não, cara, eu tô falando até mais de som. Eu acho que o som do motor, mesmo com turbo, vai mudar. Se tu tem, por exemplo, um tubo bem curto, um bem longo, e tu botar assim um que esteja equalizado de 70%, já vai notar baita diferença. Agora, se tu tem um que é 70% e tu vai equalizar 100%, o teu ouvido não é tão aferido para escutar essa diferença, Vamos entendeu? ver, então. Não, eu digo 70%, 100%, entendeu?
Não 30, 70. Mas, por exemplo, quantos milímetros tinha o coletor longo antes, quando a turbina estava no outro lado? Em torno de 400. Então aqui a gente aumentou 50% a mais, praticamente. Isso. E para um motor desse, assim, tu chegou a calcular qual que, se fosse os aspirados, aquele cálculo? Não cheguei a calcular. Tá, porque, por exemplo, na M5 lá, que é um motor 5 litros, V10, então é 2,5 litros cada lado, 5 cilindros, que é bem igual isso aí, né? 73,5 eles estão usando. Aqui até daria para fazer mais longo, né? Um pouco mais longo. E puxando aqui a pirâmide mais para trás do motor. Não, mas eu acho que já tá, porque esse motor... Não, mas agora a gente tem a segunda versão, né, Anderson? Então tá, então estamos fazendo suspense. A gente está te mostrando a primeira versão que ele chegou aqui, daí tá. Eu fui botar meu bedelho no desenho, né? A gente fez ele mais tipo um fórmula, né? Os coletores fórmula. Então, agora respeitando a ordem de ignição ainda. E qual que é o comprimento que ficou? Aqui eles estão, agora eles não estão 100% equalizados, mas ó, tem 472, 430, 531, 459, 441. Tá, mas aí vai a ideia equalizar, né? Isso, a ideia é equalizar. Mas aí qual que é a diferença principal? Porque aí tu cruzou... Fluxo, né? Por exemplo, vou te dar um exemplo. Bota o desenho anterior, tá? Sim. Botar um sobre o outro. Não, vamos botar aqui, ó. Ele tem bem menos Vou te dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo o quinto cilindro? Eles estavam um pouquinho mais afastados, né? E vamos focar de cima ali para mostrar para ele. Ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma quebra de fluxo totalmente desnecessária. Vamos comparar com outro livro, não? Abrir só esse daqui. Porque aí a gente mudou a localização também, onde é que eles estavam chegando. Bota só o outro pra gente poder ter uma visão legal. Sim. Eles chegam bem mais reto. Fica mais harmônico, fluido, né? Mais fluido. É a mesma coisa que tu pegar uma mangueira e tu dobrar ela o máximo possível, não restringindo, mas tu dobrando, tu tem uma resistência de fluxo. No momento que tu ameniza a dobra... Deixa eu ver como ele vai ficar de cima, assim. Sim, o mais longo, mais reto. O mais longo, mais reto possível. A receita básica, até fica uma dica aqui, sempre procurem o mais longo deixar o mais curto possível e o mais curto deixar o mais longo possível. Essa daí vai de graça para vocês. Uau! E aí vai ter o funil aqui, um flexível aqui. Flexível no meio, uma V-bend. E aí vai fazer a fixação da turbina no... A turbina fica fixa. Aí a turbina a gente fazer uma estrutura nela, usando as fixações dela, presa no bloco do motor. E o escape que tá voltando por cima de novo. O escape eu vou dar um jeito de passar escape aqui foi só a gente tá com um problemão. Um rascunho aqui, né? Só fiz uma simulação, não porque é ainda aí a wastegate fica perto lá da turbina. Mas o escape eu acho que vai dar para fazer descer. Eu não sei. Vamos olhar ali, acho que agora para entender melhor. Tem mais a wastegate isso aqui, ainda. Isso a gente não consegue colocar menor, Anderson. Ela teria que ficar aqui assim, ó. Tem que ser assim. A ideia é fazer quase um 180 aqui. Cara, tá foda isso aí, hein, meu? Eu vou dizer que o escape aqui tá... E além disso, não é só aqui, né, Anderson? Não é só aqui, lá embaixo tá tudo reto, né, mano? Bom, o problema do escape não é meu, me pediram pra você coletor, né? Aí depois... Tá, não. Mas vamos só já que a gente tá no brainstorming, não fez nada ainda. Vamos agora tentar priorizar o escape um pouco. Vamos ver como é que a gente... Onde é que tem algum lugar melhor para o escape descer? Minha ideia seria sair no paralama. A gente pensou também em fazer o escape descer e sair no paralama. Na verdade, um para-choque aqui, né? Os paralama, para-choque. Mas deixa eu só, antes de aceitar isso... Ele sai aqui, Anderson, ó. Se ele sair aqui... 90 graus, pie cut, tá? E desce para cá. Tá, mas aí deixa eu falar uma coisa. A turbina nós podemos virar ela um pouco assim, tá? Ela já tá com um certo ângulo por cima, pode ela já tá real. Mas se a gente virar tem o mais... ainda, né? Tem o semi-eixo ali. Tem o semi-eixo que tá sem, né? E tem mais aquela barra lá, o que segura o câmbio. E ele vai passar por baixo da barra? Aqui até não é o problema, que aqui a gente faz ele sair aqui. Aqui tem espaço suficiente pra gente fazer essa curva, entendeu? E aqui tem um ventilador. Nosso problema é a parte inferior do carro. O que acontece? Ali tá chato, não tem nenhuma cava para entrar o câmbio. Lá só tá câmbio e cardan. Uma alternativa é fazer um tubo achatado por baixo, né? Sim. Vai ter que aí nós botamos som também. Não, acho que ali não tem problema de som. O achatado não vai mudar o problema. Tem que calcular, né? Pra que ele sendo achatado não estrangule. Tá, mas olha só.
Vamos só, devaneando, tá? E se a gente virasse a turbina com o escape para frente e a admissão para trás, ia ajudar? Não. Não? Piorar a questão do coletor, né? Não, mas o coletor ele podia vir para cá igual, tá? Acho que só ajudaria se fosse sair para lá. Não tá fácil soltar ela aqui, né? E outra coisa, a eficiência de ar também para a turbina, né? A gente ia ter mais ar quente, não? Pergunto vocês. Não, é que aí, não, isso até que não. Se virar para lá ou para cá já não vai mudar mais, tá? É, porque assim, vamos... Aí ele já vai pegar o ar quente do Porque assim, se fosse... Teria que fazer um defletor. Sair com... Não. Aí é o pedal, né? Não, dá para fazer um setor na parte de baixo dessa suspensão, mudar o sistema de sensor. Gostaria muito. Pois é, né? Gostaria muito. Porque o setor aqui é um baita de um problema, né? Não, o único lugar que tem para sair o escape, então, é por aqui, né? Isso aí. Por aqui, tá? Só que tem um eixo, tem que lembrar Só isso. que aí que está, só que se a gente botar a turbina um pouco mais para cá... Pode levar ela, a gente já deixou solto pra gente poder trabalhar ela. Tipo assim... Isso. Só que aí fica... Pode torcer. Não, tô pensando... É que Só que aqui já entendeu ficou apertado. O problema que gera aqui? Se a gente descer aqui também, a gente gera problema para a saída. Assim, né? Seguindo esse desenho. Aqui Porque a gente ainda tem espaço, ó. Entendeu? Aqui a gente ainda tem espaço. Aí piora a saída da turbina. Total. Aqui vai pegar na barra. Piora total a saída da turbina. Eu queria era dar uma ideia, né? Porque a questão de posição de turbina, por onde vai passar o escape aqui, querendo ou não, aquece túnel, a construção aqui por cima, né? Por mais que de repente o coletor fique muito bonito, mas usualmente, por uma distribuição de peso e tudo mais, e sair com parte quente aqui, né? Além de aquecer líquido de freio, ficar perto de mangueiras de freio, que é perigoso, ainda tem o próprio setor com buchas de Tecnil dentro que pode acabar derretendo por calor, né? A gente vai passar com anel, né? A gente até vai fazer aquela proteção térmica, tudo, né? Térmica, mas ainda assim esquenta, né? A gente Sim. sabe que Não, mas o problema é o downpipe aqui, que não tá brilhando, né? Sabe que aqui ele ainda dá um espaço ali, Anderson, que dá para fazer um pie cut. Não, um pouquinho mais para lá, né? Ele dá esse ângulo aqui, ó. Vamos dar esse ângulo aqui que a gente tinha feito, ó. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá? Ó, aqui a gente tem um espaço que dá para vir, vai lambendo aqui o setor. Mas que dá para fazer. A minha coisa é aquela curva de novo. Aqui, ó. Aqui vai ser mais grossa. Essa barra vai ser mais grossa. Puxa pra lá, e o carro vai estar mais pra baixo, noção. né? Então a barra vai estar mais alta. Ó. Isso é verdade. Um exemplo, ó. Mas tu não tem esse espaço aqui, ó. Porque essa barra vai subir. Sim. O carro vai baixar, a barra vai subir, né? Sim. E ela vai ser uma dá para levar essa turbina um pouco mais para cima também, né? Também. Sim. Mas aí aqui já teria que vir assim por baixo aqui, né? Não, na verdade meio para cima, assim. Assim. Tem que fazer uma curva mais aberta. Aqui a gente ainda tem essa flexibilidade. E aqui, assim... Vamos olhar a altura. Quanto tu acha que vai subir essa barra de direção? Não, a hora que Ela frear, vai ela ficar, sobe... essa inclinação que ela tem para baixo, ela vai ficar para cima. Ela vai, para acertar os Não, mas se porque ela vai ter rodas maiores também, né? Não, mas mesmo assim, né? E por que a gente não bota para fora do carro? Era bem mais fácil. Eu volto a dizer, a minha ideia era que a turbina ficasse ali embaixo numa posição convencional, né? Fica o peso pro lado de cá e ela fica aqui embaixo, aqui, ó. Nós temos um alternador aqui também, né? Daqui sai o coletor para cá. Tem um alternador aqui colado no bloco. Assim. E aí, em vez da pressurização sair por baixo aqui, que vai ficar para fora do para-choque, sai ela por cima e faz a borboleta ser por trás aqui. Eu aqui também, para mim, seria bacana. É mais fácil para mim até ela aqui, a gente redesenha o coletor do que deixar lá. Tá, então tira ela de repente daqui, vamos pensar um pouco. O que vai aqui embaixo? Vai o alternador? O alternador aí, bem aqui, perto do bloco. Aqui é o alternador, perto do bloco, assim. Então tem um espaço aqui ainda sobrando. Acho que eu tiro aqui. Eu acho que a gente tem que achar uma posição para o Westgate, né, também. Acho que a gente pode ficar para cima. Sim. Eu digo ali do lado, eu acho que é meio apertado. Sim, no começo tu tinha dito que queria deixar a turbina bem à mostra, por isso que a gente não tinha... Sim. Não, que agora a gente já está tão apertado de alternativas que vão ter que... O cara tem que se... É o que dá, às vezes. Às vezes o cara tem que se adaptar. Porque, tipo assim, até agora nós temos 3 posições. Em cima aqui, que não equaliza os dutos, mas que é uma alternativa ainda. Não, vamos dizer que não está descartada. Sim. Uma embaixo e aquela ali. Que vamos dizer assim, onde é que ficaria, tu acha, a posição dela?
Não vai estragar a pintura do... Não. Quem pintou isso aqui não pinta de novo. Tá, aqui eu tô segurando a parte quente. Aqui, ó. Alguma coisa aí por baixo, né? Desde que não saia pra baixo do Tá, choque, e vamos Só que pensar... igual o downpipe ali não... que dê espaço pro tubo. de Downpipe aqui dá bem no calço do motor. Tem o calço do motor, que é diferente do AP, né? Tá, mas E só embaixo se- do calço só tem o motor se- de arranque. Então também não dá pra... Mesmo que refaça o calço, ainda tem o arranque ali no lugar. Pro coletor seria lindo aqui pra mim, muito mais fácil, né? Sim, mas aí tem Não, mas tem que pensar no no resto. downpipe. Mas onde é que poderia passar? Ah, o escape tem que passar por cima. Ou aqui, daria né? pra fazer ela que nem faz os gols mesmo de arrancada, fazer ela assim, ó. Sim, sai direto no paralama. Aí eu gostei. Alternador não precisa. Botamos bateria 16. bateria de lítio ali. O alternador a gente tem a oportunidade de poder botar no semi. Ah, mas não tá, não. Não? No cardan. Tá estranho, né? Tá difícil de... Dá também. Lá no diferencial. Mas o coletor vai ficar tão bonito aqui e vai chamar atenção pra caralho. E daí a pessoa vai olhar. Não, eu digo assim, no paralama, o escape Só que se a turbina ficar desse lado, não tem como usar intercooler. Né? E se não Porque botasse o farol e botasse Por aqui ela ela não aqui, passa. ó, a boca dela aqui. Botamos um no lugar do LEDzinho na farol. ponta do rotor. Botamos um LEDzinho na ponta do rotor. ou a gente faz um farol, Faz um farol roubadinho, assim. Aí o escape na ponta do rotor não pode. E deixa eu entender, o downpipe, a melhor posição dele é aqui, né? E tem que descer aqui. Mas daí aqui já mas lá atrapalharia, já também ia não passa atrapalhar o muito, coletor. Dos dois lados é apertado. Ia atrapalhar o coletor. Mas o problema, Anderson, não é a Deixa questão... eu tirar daqui. que Porque tem os por mais que a gente achate o escapamento, nós vamos sair com um tubo, vamos dizer ali 13,5, ou que seja 3 até, para o escape. Essa transição chegando lá, cara, ela vai ficar bem saliente para baixo. Saiu o escape pra cima no capô. O coletor reto ali, ó, dali pra cá. Tira o farol. Não ia ficar bom? Olha, Mas só é que não puxar aqui. resolve muita coisa, porque é a única coisa que talvez igualaria o... Então assim, na verdade as alternativas a gente tem pra trás aqui, que era o primeiro desenho, que não estava 100% equalizado os dutos, mas não estava tão ruim também. 100 milímetros. Tipo, e aí tem como fazer o downpipe, tem como fazer a pressurização. Aí iria por baixo, provavelmente. A pressurização iria por baixo aqui. Que já é Tinha pensado apertado antes. também. Se a gente fizer ela assim, ó. Tu sabe... Eu tô achando que a gente não viu ainda a posição mágica. Daqui a pouco... É que isso aqui tá tipo a Ferrari aquela vez que a gente olhou assim. Aí se torceu assim. Ô, Anderson, não dá pra gente mexer aqui? Dá. Bum, acabamentão aqui, ó, bem feito de lata, entendeu? E daí Tá, mas aí vamos uma capa aqui, ó. Nos Olha Honda só. S2000, Mano, os caras botam a turbina mano, na aqui, ó. frente. Seria o contrário, a gente botaria ela pra trás lá. Ó, e outra coisa, Ela a pode gente, ficar assim, só que como ali já dentro. vai ter acabamento de lata lá, Como a é gente que faz é? o acabamento por tudo. Tá, mas ainda assim não resolve o O downpipe. downpipe, a gente, Não, mas é que como vai tu ficar vai aqui, vai ser cortar, reto entendeu? Dá pra fazer a cava na lataria pra descer. Pera aí, vamos processar o negócio. Estamos arranhando o carro aqui, Pode. cara. Arrenda a turbina. Ah, eu boto fita crepe aqui pra vocês arranhar aqui. Se fosse mais pra... Não. Mas assim, isso aqui é bom a gente fazer, esse Claro, tipo de brainstorm, porque daqui a pouco a gente... Ainda mais que é um monte de cabeça, né? Porque assim, agora realmente, pra cortar alguma coisa, agora é a hora, né? Isso aqui realmente não tem... Se bem que dá Só pra o número do diminuir chassi o... aí, né? Ah, onde é que é o número de chassi? Tá Aqui. aqui, ó, tá com a fita em cima. Tá com a fita? Aqui pro lado dá pra cortar. Mas aqui não. Porque daí Tá, mas se pra... aqui do lado dá pra cortar, vamos pensar em outra coisa então. Ao invés da gente sair com o downpipe aqui, ó, ou se a turbina aqui ou for aqui, a gente abre e faz uma cava pro cano descer bem tranquilo. É isso que eu tô É pensando. mais fácil do que a gente Eu botar tô pensando a na turbina aqui. boca dela assim, ó, tá? Entendeu? Tipo assim, aí Inclinado assim? inclinado, Quantos graus ela pode trabalhar? 30, uns 40, na Ferrari 45 fuma, tá? Mas fuma aceitável. Tipo 2 cigarrinhos por dia. Tipo 2 cigarrinhos por dia. A gente podia fazer aspirado também, né? Assim não, né? Mas assim, ó, tipo mais pra baixo ali, ó. Fazer um Rotrex. Na real, o nosso problema é o downpipe, correto, Anderson? É. Então vamos focar no nosso problema.
Se a gente descer lá é ruim. Se a gente sair aqui e fizer uma cava na lata aqui, ó, para chegar atrás do eixo, entendeu? E aí tem que só fazer por dentro um túnel. Faz uma cava. Aquele túnel do câmbio. Já que a gente vai mexer, é muito melhor a gente fazer uma Aumentar cava o para o campo downpipe do do que fazer uma cava para a Tá. turbina, tudo. Aumentar o túnel não vai ter como, porque tem os ferros Não, que não passam, túnel, mas dá pra paralelo fazer ao do lado. túnel, entendeu? Paralelo. Se fizesse um túnel novo, Paralelo ao túnel. Né? se fizesse um túnel, Porque daí era tipo, um muito túnel mais no meio dos fácil. pés do carona ali. É muito mais fácil do que a gente relocar toda a turbina quase do downpipe, porque o downpipe vai continuar sendo um problema. Não, com certeza. Então, já que a gente vai mexer, a gente tira esse canto todo aqui, ó, Mas tá a vendo? ideia é sair com o escapamento lá atrás, Anderson. Cara, a ideia inicial era, tua ideia inicial mas digamos que Paralama é é legal. negociável. Que o paralama é solução para nós direto. O capô também. Capô também. É, mas é que aí eu acho que Só a curvinha pra cima. Assim. Só a gente faz a gota. vira muito Muito racing. racing, é. Não que não... Não dá pra passear no domingo. É, como é que vai passear com as crianças? Uma PL 240, né? É, e podia uma turbina menor, facilitaria bastante também a vida, né? Não, mas não vai. Vamos pensar para frente. É isso aí. Não, a turbina menor ia ser um 10 Eu tava aqui do centímetros. fundo analisando, imaginando o Dene vendo isso e a gente falando de cortar ali o paralama. Imaginando isso. Cuidado com isso aqui, ó. Microinfartos acontecendo. Exato. Nosso problema principal é esse, é o downpipe. Ponto. Já que é para mexer em lataria, vamos mexer em lataria para o downpipe. Aqui a gente tem um desenho bem dimensionado aqui do coletor, tanto atirando lá quanto aqui. Eu acho melhor no dimensionamento lá, né? Ou até da ideia do Max aqui embaixo. Dá para dimensionar bacana, só que tem um problema da questão do downpipe. Dá para trazer para cá, entendeu? Por caso, se a turbina estiver lá, a gente vai vir para cima, paralelo ao cano que vem, correto? Trazendo aqui e descendo por aqui, ó. Né? Só uma ideia, né? De partida aqui, né? Tem motor de partida embaixo. E mais alternador na frente, né? Tem que passar por cima. Né? É, então as alternativas por cá e por cima aqui. E aí provavelmente já vai ter um monte de cano aqui por causa do coletor. Sim. Mesmo com a turbina aqui, enfim. Ah, tá difícil, hein? Parece que tem pouco espaço. A gente pode fazer uma P16 ainda. Não, vai resolver o quê? Vai diminuir um aqui. Já é um monte. Se cortar aqui e fizer uma caixa para dentro, quadrada, para caber a turbina, tu acha que é inviável? Não, mas daí a gente tem que trazer, lembra que a gente tem que trazer daí tudo pra cá, né? Sim. Pressurização, É, tá. entendeu? Botar a turbina lá pra dentro. Botar a turbina no banco do carona. Não é uma ruim. A turbina no E porta-malas. se a gente botar a turbina na caçamba? Mas igual vai ter que chegar um cano indo e um aspirado cano aqui, voltando. tipo a BM do Alex. Uma aspirada aqui até lá. BM do Alex, faz uma caixa ali, bota que nem no C8 aqui em cima. Era o carro do Guzinato lá em... É, lá. Tá, mas aí se botasse... É que igual, jogando a turbina lá pra trás, ainda tem que passar um cano pra trás lá, né? Pra Não resolve pra não dar um pipe. Passa por baixo. Não, daí é das dois. pernas do carona. É o tem- escape mais a pressurização voltar. Mas tu consegue escolher melhor por onde passar, porque daí é um coletor de escape dimensionado já pra lá, né? Chegaria um cano pra lá, né? Seria um coletor aqui. Eu, mesmo na cano minha que humilde seria opinião, o que mais flui é a questão da turbina lá, por mais que discorde a questão peso, com um amigo. Não, agora já... E trazendo o nosso tubo e fazendo a cava para poder descer melhor aqui. Ou a gente pode manter aquele mesmo coletor, que seria o coletor de Isso, da pra turbina lá. pra lá, com a turbina aqui, cortando aqui. Só que aqui daí a gente tem outros poréns, né? Que daí a Quais gente tem poréns? Pois é, pressurização. Mas a turbina aqui, vamos entender qual Tá. que é a possibilidade de ela ficar aqui mesmo, assim. É, O escape. mas... não, cortando ali pra dentro, por exemplo. Vai perder espaço do pé do carona ali. Caramba, que se foda. Só anda com anão. Assim, Só anda com é uma anão. pressurização. Né? Só se fizer um... Mas poderia ser aqui pra... assim. É que ela não vai baixar mais do que isso mesmo. Ela poderia ir pra trás. E se passar Aqui a gente tem o limite de pressurização por corte que ó. aqui é no chassi, né? Lembra? Sim, mas tipo, botar ela pra cá. Traz a lixadeira. Só E pra passar entender, qual é o pressurização. impeditivo dela ficar aqui mesmo? Não tem um Não, impedimento. tá, só. o coletor não dava, tava tipo 50% de diferença de um duto para outro, assim. Não tava idealmente, né? Mas eu
Se ela tá um pouco inclinada assim para cá, pegando o vento que entra aqui da grade, né? Digamos assim, um sai para baixo. Não, né? Se fosse descer e subir, o coletor, né? O coletor fazer descer e subir para apoiar lá em cima. Mas a pressurização já sai inclinada para lá. Aqui é a tomada de ar e aqui corta aqui para sair do paralama. Se for saindo paralama, aí tá de boa. Sim, o problema é o downpipe saindo para lá. Mas aí, outra coisa, se o downpipe sair por aqui, ó. Não, mas por aqui não vai sair, não continua. Não, o problema é na descida do assoalho, né? Se a turbina ficar aqui assim, vamos pôr assim aqui. Pegando o ar de lá. Tá, mas aí tu tá considerando dar um pouco aqui. Não. Ele faz a curva aqui para descer lá. Mas aí é mais fácil tu virar um pouco assim, não é? Não, tudo bem. Só que daí aqui a pressurização atrapalha um pouco, mas... Não, mas ó... Assim, ó, vem de baixo, faz o coletor descer e subir, para apoiar ela aqui. Daqui, desce para lá. Só tem que dar um jeito dessa pressurização fazer a curva para ir para trás. Ou até mesmo sair para frente. Tá, e se realmente fizer o coletor para baixo, assim, qual e que aí faz a pressurização. O coletor já tá para baixo, né? Sim, uma das versões foi para baixo. É que o problema é que tem a pirâmide que é grande um tanto assim. Mas vai descer bem. Não, ele vai ter que descer assim, ó. Novo, teria que descer tudo e subir. Sim, entendi. Mas é e se fizesse assim, ó, parece que tem bastante espaço, mas tu bota os 5 tudos aí não tem espaço para mais nada. E se fizesse assim, ó, torcendo ela aqui, ó. A gente tem menos espaço de bem pouco equalização. espaço aí. Sim, com a boca para baixo, né? Mesmo saindo para baixo. É que para baixo, olha só, o downpipe sai quase... Eu acho que vai limitar um pouco a funcionalidade aí do coletor, mas esteticamente e caber sem ter que cortar muita coisa. As versões que eu tinha feito ainda era com o filtro. Sem o filtro eu não tinha tentado, botar ela bem mais pra frente. Bota aquele filtro. 200 por hora não precisa filtro. Só o filtro de tela aqui na frente era. Eu também acho que vão ter que comprometer o filtro, de repente, e jogar ela mais pra frente aqui. Dá pra dar mais uma penteada. Só que a pressurização... Pressurização, ó. Quer ver? Só um pouquinho. Aqui. Obrigado. Não dá pra sair assim pra lá, a pressurização? Sim, porque aí aqui... Baixar ela mais um pouco e sai a pressurização. Vai ficar feio, sim. Mas vai caber, né? O escape cabe, o coletor de escape cabe e a pressurização vai sair pra lá. Porque a outra alternativa da pressurização era por baixo ali na frente. Sim, só que a gente tinha até falado em fazer um recorte ali numa barriga no cárter, só que o frango me disse que a bomba fica bem onde seria o corte. Seria a bomba de óleo. E aí, ou se fizer mais baixo, quem olhar lá de frente mesmo com o para-choque vai estar vendo o cano por baixo. E aquela primeira ideia de torcer o motor um pouco mais, botando uma flange ali de 1 polegada, vamos dizer que seria o mínimo. As homocinéticas ainda dariam, mas o motor não cabe. Sim. Não, teria que cortar a capa seca, né? Mas aí é um pepino. Não, dá pra botar uma flange entre eles e levar o câmbio pra trás, né? Mas aí tranca do lado de lá, aí o radiador, aí começa a atrapalhar lá também. Exatamente. Tudo completo. Vamos fazer uma... Quem de vocês tem uma opinião mais forte, assim, sobre alguma das opções? A minha opinião é lá. Ponto. Minha opinião, mas... Então a tua opinião é faz os 5 aqui, isso, atira pra lá, aqui, e o downpipe aqui, corta e sai por trás. Isso aí, uma das opções, ou paralama. Ou paralama. Eu penso em botar a turbina lá e o escape lá no para-choque. Daquele Mesmo lado. esquema também. Então, mas aí viraria ela... Não, do jeito que tá, mas só faz bem fechado de gominho ali. A gente só faz em pie cut, levando pra frente. A minha opinião daí, se fosse pra fazer aqui, eu faria no capô. O melhor ainda. Vocês estão muito racing. Deixa eu ver um Falou negócio. o cara que era não fui eu que inventei de fazer o saveiro, né? Falou o cara que anda com tudo que dá. E se fizesse assim, ó? Deixa eu pensar. Assim, ó, meio que a turbina virada assim, ó, só que mais pra baixo, ó. Não, mas a gente precisa... A recepção é no coletor, ali na parte quente, lembra? Tá vindo do coletor para aquela entrada ali. É isso que nós temos que pensar. Isto. Exato. Fazer uma 3D só pra ficar brincando. Se a gente atirar a turbina bem pra cima aqui, ó, assim, meu. faz um bolzinho no capô, tá? O Anderson com certeza está aberto para isso, né? Aí a gente tem espaço para fazer melhor o coletor, correto? Aí sim. Aí talvez entendeu? Pra equalizar. Aí faria
Aquela Uma bolha. diferença lá Uma do... bolha de GTI que não é no meio. Que não é, né? Já tá isso. Cara, ó, eu vou dar a minha opinião, tá? Eu acho que tem que ser o fazer caber. Um lugar onde fique escondido, que tipo, não é cortado, não é paralama, que tem o cano até atrás, que tipo, é um carro de rua. Agora sim, entre os compromissos, tá? Os 5 dutos iguais é o menos... Perdeu, na minha opinião, não é tão relevante, tá? Então voltar, eu acho que eu concordo, assim. Eu não faria tudo uma ginástica para ter os dutos igual, acho que não vai fazer tanta diferença. Aí, considerando que a gente pode ter os dutos melhores, aí essa posição aqui é a mais prática, assim, para fabricação do coletor. Dá para fazer o downpipe, né? Não precisa cortar ali atrás. E... eu acho Acho que vai ter que ser aí. E aí, se não quer sair por aqui para levar, sai aqui pela frente para levar a pressurização. Não dá para mexer nada? A caixa de roda não mexe nada, tipo, dá umas batidinhas pra Dá pra mexer. Isso ajudaria já. Não, mas aí pega na roda. Já pega? Não, isso aqui não tem espaço para dentro disso aqui. O máximo que dá pra fazer é alguma cava aqui na longanina. Sutil. Que nem ele Mas botava a posição que vai ficar ali antigamente não vai turbolaros, porrada não pra precisa. botar A aquelas... posição que vai ficar ali não precisaria mexer, tem bastante espaço. Tá, então vamos... A única coisa é que não tem como passar a pressurização aqui para frente para chegar no intercooler. Teria que passar a pressurização por trás aqui e ela entrar lá na boca de baixo. Eu, por mim, faria, já botaria a borboleta direto lá, sem intercooler, sem nada. Para-choque, por exemplo, assim, na frente. Não tem, não. Sabe que eu tô achando esse intercooler pequeno. Exatamente. Essa colmeia tem um fluxo para 900 cavalos. Mas ela é pequena, né? É que Voltando à maior turbina. que isso, só se fazer ele mais espesso, mas com maior área frontal não tem como. Concordo. Sim, eu tô dizendo baseado em... Vamos definir a turbina aqui então, Anderson. Tu que dá o amém. eu acho que vai ter que ser. Água no capô ainda. Não Sem fazer nada no capô. sem fazer nada no capô. Não, a bolha no capô não. Óbvio, a gente... Então, Puxar pra cá. então fazer assim, ó. Turbina aí. Aqui, ó. Aqui é o nosso Sem limite, mais ou menos, ó. Podemos Né? diminuir ou tirar o filtro de ar, então. Sim, Tem que tirar daí, bota só aquelas telinhas da... Bota um filtro, uma telinha, se for o caso. Esse é o nome da... O que vai definir aqui a posição da turbina vai ser o farol. Ele tem escaneado tudo. Botar um farol. Nós vamos mexer no farol? Eu acho que não ficar bem precisa, caro. porque já tá... Você tirando o filtro, tinha um filtro grande. Ia ser muito tri, ó. Exato. Farol aqui tá normal, original por fora. Mal uma luz no canto dele e aqui a turbina aparecendo por dentro. Mas dá pra fazer isso, só que... Não, porque daí a gente tem Como primeira opção. A gente tem um Não, acesso não. com a turbina mais pra frente aqui, Não, mas entendeu? aí não faria dependente disso, entendeu? Entendi. Deixaria um canal assim, que nem o Supra é assim. Os Supras, né? O meu não é. Tá, vamos fazer isso então. Isso Eu acho aqui. que é o mais sensato. Tá, agora é o seguinte, ó. Eu preciso ligar pro Serginho da Haustec, que foi o nosso parceiro aqui no projeto, com todo o material pro outro modelo de coletor, pedindo pra ele trocar todo o material. A gente ó, pode inventar outro... Serginho, Não fica bravo com a gente, tá? A gente pode inventar outro carro e aproveita esse material. Mais uma vou bagagem. falar com o Serginho, ó. Vamos mudar de novo. Mas tu viu que é por uma boa causa, tu vai ver o episódio. pior que o Serginho- Haustec sempre com nós aí, né? Caras são Sempre de fé. parceira, né? São de Já fé. foi parceiro nosso lá no Vectra, agora parceiro nosso aqui na Saveira, né? Tá. Então, Porque ainda tem... Larga a turbina aqui porque tu tá ficando cansado. Porque aí tem mais uma questão que é o seguinte. Aí ó, a Wastegate... lembrei. A Wastegate... Que onde é que vocês tinham projetado nesse... Daí o quando for Westgate botar? eu acho que vamos pra carcaça quente. Ficava embaixo. Sabe que eu gosto dessa história? Vamos simular aqui, tá? Só que ela Mas na pegava carcaça pouco- quente aí. Não, mas não tem pegava, espaço tipo, pra um carcaça cilindro quente aqui, só, cara. né? Essa Teria era que a fazer ela aqui dificuldade assim, ó. também. Teria que botar ela aqui assim, ó. Não, mas Aí faz um Y meu, aqui, ó. quando lembra que sobe. nós temos o downpipe aqui, irmão. Sim, por isso mesmo. O downpipe fazer a volta e ela tem que entrar no downpipe Mas junto. ela não entra, não tem espaço aí pra passar o cano do downpipe. Eu acho que o downpipe tem que estar cruzando por aqui. Essa válvula tem que aparecer, Anderson? Não. Se tivesse espaço pra dentro do paralama, com essa... Não, mas aí se não dava nem pra rebater, não vai dar. Não, mas vai caber. escuta, ó, o que eu pensei. E se fizer Segura- aqui assim, Segura ó. aqui a Na turbina. subida na emenda da pirâmide ali do coletor, fazer... Que assim, ó, acho que ela não vai ficar reta a turbina. Gira ela um pouco aqui, ó. Isso. Tem pressa. Tem pressa. Não tem pressa, tá de boa.
Tá muito A foda. dificuldade era de pegar mais cilindros, assim, pegava tipo um só. Isto. Nem a boca. E soldar aqui. Mas tem onde colocar ela, né? Desse tamanho, né? É que vai ter que fazer a pirâmide. O que eu pensei aqui? Deixa eu ver uma coisa. Porque aqui, ó. Ou bem pra frente lá. Não, tô pensando aqui, ó. Faz o furo no paralama, solda o tubo na carcaça quente da turbina e eu tiro ela pra cá, não dá? O que tu acha, Anderson? Sei lá, Também? tô zonzo já aqui. Tá, mas vamos pensar no fluxo. Mas daí o fluxo tá vindo aqui nesse sentido, né? Sim. Né? Daí teria que ser aqui, né? E aqui embaixo, já pegar por aqui, ó. Já pegar no coletor aqui embaixo. O problema lá, que nós tinha visto, que nós tinha visto lá na pirâmide, ia pegar praticamente só 2 tubos, assim, sabe? Entendi. Que a pirâmide vai ter que ser bem curtinha, né? O que dava pra gente fazer era fazer a pirâmide, que ia dar uma noção maior de espaço também, né? Não, igual a primeira peça que eu faço, por exemplo, se a gente for botar aqui, ó, a questão da turbina, o que é feito? A gente bota o flange, pega a V-bend, fixa a turbina no lugar, gabarito o flange na V-bend, vai estar como se o coletor estivesse no lugar, fixa na V-bend. Dali por diante vai para a bancada, entendeu? A gente pega 3 hastes, solda na V-bend. E ainda tem mais outro detalhezinho, válvula, né? Calma. E aquela válvula que é tipo uma TBI, que é eletrônica também. Tipo pop-off eletrônica. É uma alternativa. Porque isso daqui, além de ocupar espaço, nós temos que pensar que tem que ligar isso aqui no Posso pai. botar só na admissão do on-off. Calma, não é tão race, né? Isso aí só funciona. Não, então, assim, vamos falar em complicação. Aí nós temos mais isso aqui, ó. Vamos parar de complicação. Vamos parar, nós temos que falar disso. Isso aqui, ó, é uma válvula de ALS, ó. Anti-lag, ó. Ela é tipo uma wastegate, só que ela pega o ar da pressurização, tá? E sai 5 dutos aqui, um para cada, vamos dizer assim, que isso aqui fosse coletor de escape, ó. Um duto para cada duto de escape, assim, um tubinho aqui, um tubo aqui, um tubo aqui, um tubo aqui. E ela manda ar da pressurização para o escapamento, o ar puro aqui no escapamento. E aí, com isso, com combustível em excesso, faz dar um anti-lag animal, assim, porque tu faz realmente azular o escape. Então, se tem alguma coisa para derreter em volta ali, essa coisa vai derreter. Agora é a hora. E olha como é que ela é o detalhe aqui, ó, a flangezinha. E tem bastante espaço para colocar? Sim, não, tá bom. Sobrando lugar. Eu já tô preocupado Ainda agora. temos mais os pirômetros. Né? Tem os pirômetros. O pirômetro vai O pirômetro ainda é o de menos, mas tem. Cara, eu ainda tô achando que tem alguma... A gente não achou uma posição mágica ainda, não sei porque... Uma curva aqui. Eu quero acreditar que, claro, resolveu todos os problemas. Se a gente trocasse esse calço aqui pelo um calço tipo de Honda, que é preso aqui na longarina, sobraria bem onde é que tá o calço aqui. A gente já pensou até em refazer esse calço também. Passa, a turbina pode ficar aqui embaixo e já sai o escape reto ali por baixo, bem onde está isso aqui, passa o escape daí. E o calço, em vez de ser assim, apoiado para baixo, ser apoiado aqui na longarina. Isso para livrar o downpipe dele. Ah, mas eu não sei se isso aí é forte o suficiente. Essa longarina, né? Essa longarina, porque eu fiz um furo aqui, ó. Tá preso com um parafuso. Mas aqui ali embaixo é uma chapa diferente, não é? Eu fiz um furo aqui na lateral, ó. Por dentro, então. Eu fiz um furo ali porque tava fodida a rosca. Cara, é uma latinha de nada. Sim, no uma G3 latinha. eu quase morri pra furar aqui e passa correndo. Fazer um reforço ali, e aí esse calço, em vez de ser para baixo, ser na lateral aqui. Mas eu acho que o downpipe aqui não tá impossível. Aqui. Não tá. O nosso problema é a distância que a gente tem entre a pirâmide e o... Cara, no final... Você foi as esperanças. Se foi os espaços... O coletor aí, mas e aí se fizer o coletor pra cima, assim? É isso que eu tava pensando, assim, ó, fazer ele para cima e desce na turbina aqui. Se a turbina estiver lá embaixo, beleza. E aí a turbina... Assim daí? Isso. Exatamente isso. Só que assim o não dá espaço. Não, mas lá embaixo. Lá embaixo. Ah, lá embaixo. E aí o escape daria bem aqui. Então daí se a gente isso aqui pode sai fazer, daqui, tipo o assim, escape ó, sai fazendo reto pra lá. aqui e Não, aqui. daí beleza. Com a turbina lá embaixo já acredito mais. E aí não precisa mexer em farol, não precisa mexer em filtro, a turbina já fica na cara do gol aqui. Daí deixa um espaço suficiente para o downpipe passar por ali. Ou que nem a ideia que o Max falou, refazer aquele calço. Daqui a pouco dá para refazer só o suporte do calço em ferro chato, que daí sai todo aquele espaço. Eu acho que refazer... Usa o mesmo, entendeu? Usa o mesmo lugar aqui, ó. Em vez de ter toda essa altura aqui, ó, faz de chapa, tá? Que nem foi feito isso. Pelo que eu vi, não mudaria muito, assim, de fazer de alumínio, Acho que não muda muito. Porque assim, ó, se o coletor vem aqui assim... Eu digo para passar o downpipe, entendeu?
Mas aí o downpipe vai ter que vir aqui assim, ó. Isso, que daí a gente ganha mais espaço aqui também. Vai ser as válvulas depois. Pra fazer chato, mas não sei. Ter esse suporte já ser direto no quadro lá, ter o Tecnil ali, e em vez disso vir para frente, só descer ali e já sobra, livra todo esse espaço para a turbina cruzar reto aqui o escape. Eu acho que dá para a gente tentar fazer antes e mexer nisso. Se não deu espaço, puf. Mas eu acho que ali... Só livrar o arranque. Ah, sim, entendi. Só livra o arranque, né? Só cruza ele, contorna ele. Mas vai ganhar 2 centímetros. Não, vai ganhar bastante. Porque essa peça é muito grossa aqui, ó. Isso tudo, imagina, essa altura vai descer lá, vai ganhar no mínimo uns 12 centímetros aqui. E ainda vai ficar mais perto do bloco. Eu acho que a gente ficou já... Vamos volta então para o Bruno simular no CAD. Já não temos a obrigação, né, o compromisso de ser os dutos iguais. Vamos aceitar que eles não sejam iguais. E tentar ficar para esse lado, para seja em cima, sem o filtro, jogar para frente, se precisar chegar bem perto do farol e até para baixo aqui eventualmente, e ver qual que é o melhor desfecho ali para o escape sair para trás. E aí a pressurização, Tem que contornar aqui no começo. ela pode ir ou por baixo. Vai ficar parecendo... Mas daí a gente tem alternador Mas de talvez a gente vai fazer um para-choque, né? Talvez o para-choque vai ter uma maneira de cobrir isso aí, né? Se for no para-choque original, vai aparecer olhando lá de frente. Mas eu acho que a gente vai fazer um para-choque. Esconder a pressurização. De repente a gente faz nem que seja um para-choque mais pra frente, assim, levemente. Eu tinha te mandado há muito tempo atrás, quando a gente começou a falar disso, aquele para-choque do Voyage Fox lá de fora. Que ele é um para-choque com desenho parecido, mas ele é mais gordo. Porque lá nos Estados Unidos tinha que ter, né, um para-choque maior. E fica legal a frente de Fox. Porque aí o que a gente pode fazer? O intercooler tá ali já. Nós temos uma alternativa nós podemos considerar passar pela frente ou fazer por trás sem intercooler. E aí a borboleta vamos passar para trás aqui, né? Ou pro meio, na verdade, para facilitar. Até daria para manter assim. Esse tubo que faz a volta, ele passa embaixo da admissão aqui, ó, e entra na boca de baixo do intercooler. E aí isso aqui mantém aqui. Mas eu acho que não ficou legal aí, porque... Mas aí, em vez de a gente botar a borboleta aqui, bota a borboleta no meio do caminho. Não, antes do intercooler não dá. Não viu meu sonoplastia antes que vai ficar... O motor vai ficar lento de acelerar. Tu acelera assim, ele demora para acelerar e quando tu tira o pé ele não desacelera. Porque tem muito, o pleno... Então a gente bota pelo meio aqui, bota ela no meio, esse cano, de repente vira a boca, faz esse cano que vem de lá, entra aqui, e a boca embaixo, pega a boca de baixo do intercooler. Eu acho que dá para definir que a borboleta é no meio e para baixo. Eu acho que aí ela serve para qualquer coisa. E dá para definir que a turbina é aqui mais pro lado do farol. Aí a gente resolveu duas definições assim. Aí se vai deixar o intercooler ou não, a gente tem a opção. Depois eu me viro lá nessa parte. E se for tirar, e o downpipe tem que sair para trás ali. Mas aí quando sair para trás, para passar embaixo ali, ou tem que abrir um túnel, ou tem mais certo, né? Ou tem que fazer um tubo chato, né? Mas tem lugar para o tubo chato passar, assim? Como ela não vai ser tão baixa, né? Se fizer ele achatado perto do assoalho, vai ter um vão livre grande ainda do chão. Eu gosto dessa ideia. Eu gostaria de ter o escapamento para trás lá. E aí a gente define essas coisas. Parece um bom compromisso, sim. Tá. Bom, então não nos comprometemos tanto na equalização do coletor. Mas se o Bruno for o melhor cara do mundo... Não, o problema não é. Aqui é Bruno e Médio trabalhando em conjunto, né? Vai que, né, pessoal? Aqui é Bruno e Médio trabalhando em conjunto, né? Não. Mas, tá, fechamos então. Tá? Beleza. Eu acho que é isso, né? Chega de calor aqui. Tá barbado então, chegando aqui. Fácil. Semana que vem tá pronto. Fácil. Tá, gurizada. Então, missão, mais um passo, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia, né? Mas eu vou dizer, essa parte aqui... É difícil também, né? Não, mas essa parte aqui é muito legal de discutir as coisas e tal. Brainstorm Não, e até no dia que o Med foi lá que a gente pensou de botar a turbina aqui, eu peguei uma tampa de válvula de AP normal e larguei em cima, assim. E a gente pensa, é só um cilindro, mas é muito mais largo e muito mais comprido. Dá muita diferença. É muito, né? Cabia, não cabia. Bom, show.
gurizada, é isso. O episódio de hoje, episódio técnico do talo ali. Não sei se a gente deixou tudo para vocês verem aí, porque teve devaneio aí. E talvez ainda alguém de vocês vai botar um comentário e dizer, puta, como é que a gente não pensou nisso? Aí seria bom, né? Então. Por que não falou antes, né? Putz, aí, tá bom. Valeu, gurizada. Cena dos próximos capítulos. Isso aí, vamos lá.